Meu Deus, que dica. Billie Jean, it's not my love. She took the girl, and I am in love. Get into the doctor. O Alex tá tossindo. É meu espirro. Pigarro aqui. Se você não sabe por que dessa abertura, logo mais você vai saber. Eu não sei se vou deixar, se eu vou cortar isso aqui. Ah, ficou mó bom. Da hora. Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do Vagatalk. Quem fala aqui é o Natan. Aqui é o Alisson. Aqui é o Isaac. Aqui é o Marcos. Quem tá preenchendo. Calma, mano. Precoce, outro precoce. Esse nasceu de 6 meses. É assim que a gente descobre os convidados que não ouvem os episódios. Exatamente. E quem tá preenchendo a vaga de hoje é o. Herbert. Aê! Ele ficou todo sem graça. Herbert, relaxa aqui. Você pode falar se você quiser. Sem responsabilizando, é claro, pelo que você disse. Antes da gente começar, vale aqui alguns recados. O primeiro deles não esqueça de nos apoiar lá na Vaquinha, né? A gente tem um Por favor. tem um projeto aberto lá no Vaquinha. Não é um projeto, é um... Sei lá, Uma vaquinha. Uma vaquinha. Um incentivo. Aberta na Vaquinha. Você consegue acessar lá, www.vaquinha.com. Falando rápido, né? Procura... eu sou de TI, né, mano? Procura lá, Vagatalk, você vai nos achar e você pode Atrasado. doar a partir de R$25. Aí os ouvintes que já ajudaram, vocês podem ajudar de novo, né? Cai salário todo mês. Não tem limite. Isso aí, não tem limite. A gente tem uma meta lá de R$10 mil pra gente investir em nossos equipamentos, em infraestrutura aqui, para que a gente consiga crescer o nosso projeto. E nós estamos com uma parceria com a Essência Cosmético Vegano. É uma empresa que trabalha com produtos na linha vegana, 100% natural e sustentável. E você que gosta de se cuidar, existe uma maneira consciente de fazer isso. Cuide-se sem agredir o planeta. Busque a sua essência. Ó, o texto tá top, mano. Ele falou de forma natural, tá, gente? Eu falei de forma super natural. Eu nem li, eu nem tava lendo. verdade. Mas é a parceria bacana aí. A primeira empresa que demonstra que acredita na gente. Se você tem um negócio, algum tipo de empresa, empreendimento e queira fazer parceria conosco e que a gente divulgue vocês aqui, fica a com oportunidade aí, ó. Manda um salve aí, entre em contato com algum de nós aqui. E a gente... baratinho. Baratinho, assim, nada mais que R$400 por segundo, né? A gente tá bem moderado. Brincadeira. A gente faz um preço que caiba no nosso bolso. Verdade. Isso aí, galera. Mas vale lembrar também que quem for comprar lá na Essência, falar que veio pelo Vagatalk, até para o pessoal lá saber que tá gerando frutos, né, essa parceria. Então coloca lá, independente de qual for a plataforma, se for pela Elo7, né? Elo7, WhatsApp, enfim, você fala que foi pelo Vagatalk, que aí o pessoal fala, caramba, esses caras são embaçados mesmo. Verdade. É isso. Isso aí, então a gente tá com o Herbert aqui, que ele é o... É o maior fã do Michael Jackson. Isso Gospel. explica a nossa introdução, né? Agora tudo faz sentido. Cara, mas eu gosto dessa música. Eu vi um cara tocando ela no violão e aí eu tava tentando pegar. Não consegui, é muito difícil. Mas eu achei a música muito louca, assim. Eu tô descobrindo as coisas antigas tudo agora, tá ligado? Ah, Michael Jackson não é Eu antigo. gosto muito Lógico do que é, flashback. mano. Eu gosto muito. O Marcos- Já tá no flashback do Michael Jackson. Tá. Já entrou na... O Marcos foi lá em casa e a Michael gente é ouviu legal. umas músicas do Michael Jackson lá. Ele botou uns lá que eu nem conhecia, velho. E é super famoso, todo mundo lá conhecia, menos eu. Ah, é que você não conhece. Então, Vou tocar, eu sou- pôr aqui a playlist inteira, a gente vai conheço cantar todas. Oficina G3 e Credo, Fernandinho só. Que gospel você. crente. E aí, Herbert? O Herbert. E aí? Tá tímido? Ó, aí, ó, falando da vaquinha, pouco né? Se ainda, tivesse né? câmera, ele ia dançar Michael Jackson aqui, todo mundo ia ver. Verdade. Você topa, Ele Herbert? ia ensinar o Moonwalker. Ô, eu lembro a vez que vocês fizeram um negócio num culto de dança. O Marcão O foi Marcos também. tá aqui Mano, pra provar, foi cara. muito Tava lá mesmo. louco, velho. Foi muito louco. A gente mano. saiu da casa do Everett. Tá no acho que umas YouTube. 3 vezes. né, Tem foi, no Everett? YouTube, tem no YouTube. Tem no YouTube? Tem no Eu, YouTube. Everett e o Carlinhos, a gente Tem saiu no umas YouTube. 3 vezes lá na casa do Everett. Foi mó da hora, Toda velho. vez que os jovens querem fazer uma graça comigo, eles colocam esse vídeo Por lá. quê? Não, sempre sou eu, Pô, ficou tá, da hora, Herbert? mano. Não, ficou legal, mas Ninguém o pessoal sabe da gosta. essência do vídeo, Eles só gostam. coloca. Gente, tem o Herbert dançando lá no YouTube. Não, mas o eles Marcos vão lá e falando abrem. que teve pouco ensaio. Foi Não, foi 3. legal que 3 ensaios. cada um fez um passo, né? Uma das coisas era vocês fazendo algo e parando assim e mostrando o outro. Aí o cara fazia sozinho.
Não, Uma assim, tática muito boa. tem uma... Eu percebo que tem um tipo de... Como posso dizer? Chacota, assim, com quem dança. Mas, assim, eu acho um negócio da hora, tá ligado? Não, vocês não acham entendi, isso? não entendi. Tem Como sim, assim? mano. Gosta Não, de não chacota? entendi. Tipo assim, o Ele cara falou que dança, tem vou lá chacota zoar com quem ele porque ele dança. dança, entendeu? Que Eu tipo sinto... de zoação? É esse tipo de zoação, você ele dança, dança. tipo, como isso... É, tipo isso. Ele dança. Mas assim, eu acho um negócio... É uma expressão artística, Usava né? leg. Eu acho Tipo que tem- música... Eu acho que tem mais com relação à profissão, né? Eu acho que o cara que ele só dança, o pessoal às vezes não se importa tanto assim. Também depende do estilo de dança, né? Mas quando olha é o preconceito do profissão... Everett. Não, né? Eu falo assim, quando o cara fala assim, eu danço música clássica moderna. Eu não sei nem o que é isso. Funk. Balé. Funk. O Adani Clássico, dança balé, os termos mais leigos, então. Mas é clássico Aí e você moderno. vai- Eu danço música pop pós-moderna, funk. Eu acho que esse é o nome, mas que o pessoal chama pra não falar que é balé, né? Balé clássico. Aí, né? Tipo, mas você vê, tipo, um homem dançar balé? Tipo, é esquisito, Não, né, mano? Tipo, não mas, vejo. sei lá. Não, ó. Tipo assim, se eu falar, eu desenho, tá ligado? Eu pinto, eu canto, eu toco. O cara fala, não, eu danço. Eu Tipo, te o que julgaria, tem demais, eu te tá ligado? julgaria se Eu não você vejo nada pintasse de- no artístico, cara. Falar, Mal. Não, mano, é óbvio, né? Tipo, tudo que você vai fazer como arte, você vai ter suas restrições, né? Você tem seus valores, você, tipo, eu toco, eu Sim. toco, sei lá, eu canto. Você vai cantar qualquer coisa, né? Exatamente. Você... Há controvérsias, né? Mas e o que vocês acham disso? Principalmente vocês dois que dançam, mano. Vocês dois quem? O Marcos e o Ah, tá bom. Wesley. Não é porque Mas você qual olhou seja pra o eles. chacota? É que Mas dança qual é seja muito o atual. chacota? Vocês nunca Deixa sentiram uma- isso? Tipo, de os... Não, mano. Nunca É- sentiu? Não, Então, o que acontece é o seguinte, mas isso aí não precisa ser no mundo gospel. Eu acho que até na época da escola mesmo, quando a gente dançava Era da um hora. black, eu tinha uma galera que zoava. Só que era a galera que não dançava. Então você percebia que era tipo uma inveja. Tipo, a galera fala assim, ixi, mano, nada a ver isso. Mas aí, nas festas da escola, a galera gostava de... Quando era festa, colava com o pessoal que dançava, porque ficava assim, vai Marcão, já começa lá. Sim. Se você começar, eu vou. E aí tinha galera que não dançava, e essa era a galera que zoava, porque quem dançava não zoava. Então eu ficava assim, mano, quem não... Eu nunca me liguei porque eu ficava nessa, né? Mano, quem zoa é quem geralmente não gosta de dançar ou quem não sabe. E aí... Mano, eu sempre gostei porque, por exemplo, na escola, ela era galera famosa, tipo, ô, mas esse cara aí dança. Tinha até os grupos na... Tinha Tinha o B2K lá, os meninos lá que se vestia de branco lá, né? Tinha o B2K lá da escola. Da hora, mano. O Everett participou de uns grupinhos aí. Fala aí, mano. Tinha uma época que aqui virou febre, né? Que Virou. tinha galera que... E eu lembro que, pra mim, né? Na época que o grupo que mais dançava era o Charadas, né? Que eram os meninos, porque eles aprendiam estilos de dança diferentes, né? Que a maioria dos grupos, todo mundo fazia os mesmos passos. Exatamente. Era o mesmo estilo de dança, né? Eles não. Um aprendia b-boy, só b-boy. Eu não O sei outro o O que que é dançava- b-boy? Tem que explicar o que é, mano. Olha, É tipo De- Google de- Boy? Não, b-boy, em termo prático é você dançar no chão, né? É aqueles caras que ficam fazendo, ficam no chão, aí ficam fazendo uns... Pirueta doido. As pirueta, esse é o b-boy. é. Aí tem a galera que dança pop, que é igual o Michael Jackson. Aí tinha a galera que dança crump, né? Tinha um menino que só dançava crump, tinha um menino que só dançava b-boy, tinha um menino que só dançava pop. E tinha e eu- você que fazia tudo. Não, eu não fazia. Não, quando eu aprendi pop. Severino. Eu aprendi pop. Eu gostava mais do pop, né? Quando eu pedi pro William me ensinar, e foi ele que me inseriu no grupo, e eu comecei a dançar pop. Mas eu gostava por causa disso. E não tinha mesmo. Antigamente não tinha tanto, porque é igual o Marcos falou, né? Era mais uma coisa de famosinho, né? Aquela coisa assim. Na época, quando estourou aqui, né? Então a maioria dos jovens curtiam bastante. Tinha pouca gente. Eu não sentia assim, na época, tanto pessoal que tinha pouca gente que não gostava. Que zoava, ou Da hora, mano. Sinceramente, eu não... que a gente era adolescente, né? Não tinha tanto... Até que depois de um tempo os caras criou um status, ficou Sim. um negócio querer entrar nesses grupos. Era difícil. exatamente. Ah, Não, isso é exatamente. Que eu fiquei um tempo dançando. Quando eu fui aprender de verdade, eu lembro, aí eu fui pra igreja, né?
Aí eu saí eu consegui, fiz aula com ele, porque eu tempão também tentando entrar no grupo. Quando eu consegui, eu saí. Dançar, Eu saí, porque no comecinho foi. No comecinho Arrependido em nome de eu Jesus. achava que era pecado, né? Aí, Tipo, vocês dançam por hobby hoje ou não? Mas não é Não, pecado. mano, a última vez que eu dancei mesmo foi exatamente nessa apresentação. Nessa apresentação a gente saiu. Porque é como o Herbert falou, né? No cristianismo, assim, no mundo gospel, colocar pra englobar tudo, não é muito... É meio que um tabu, eu acho que pode ser encarado como um tabu. A galera não curte muito dançar, né? Porque tem as formas de dançar, né? Porque, que nem, por exemplo, a gente vem acostumado a dançar, que nem eu dançava black e tal, hip hop e tudo mais, e aí chegava na igreja, não tinha, os eventos que tinham músicas agitadas, mas era mais tipo... sei lá, um eletrônico. É mais pop, Sim. rock. Então, não era muito o estilo que eu dançava. Então aí, tipo, parei de dançar. Então foi uma coisa bem natural. Então, hoje Você sente falta, tipo... Não, mano, não sinto. Eu, tipo, Foi vez liberto. ou outra eu vejo um vídeo de uns caras ensaiando, os americanos, eu falo, caramba, mano, os caras já estão nesse nível, assim, porque os caras conseguem aumentar o patamar, né? Então eu vejo os caras dançando, eu gosto muito daquele estilo de dança, eu nem lembro qual é mais o nome do estilo, que os caras, tipo, parece um robô e tal, mano, eu vejo os caras, Robozinho. mano, os caras dançando. Você conhece. É esse Um aí. grupo lá que eu acompanho, sou expert. É pop. Teve um grupo que eu acompanhei por um tempo, aqui, um grupo brasileiro, que era o The Efeitos, que até se apresentou no programa do SBT. Da hora, eu vi. O Herbert que mostrou esses caras. Mano, eu achei muito louco. Eu vi Não, todos os eu vídeos. fui assistir, quando eu vi a primeira vez eu achei muito louco. Fui assistir esses dias eu achei uma bosta. Exatamente. Porque eu vi uns atuais, aí depois eu vi o Sim. deles e eu falei, nossa, que bosta. Não, tem uma galera hoje que faz esse negócio Eu vou com mostrar luz, depois tal, que você do- fala, mano... Muito louco, eu acho da hora, mano. Eu vou mostrar do American Got Talent. Eu acho que até sei que você vai mostrar do robô lá. É, deve ser isso. E aí... Então, assim, no meio gospel não tem muito isso, né? É, mano. Eu fui depois conhecer depois de cristão, depois de um bom tempo, eu fui conhecer o Pregador Lu. Eu falei, caramba, mano, dá pra dançar o sim. Pregador Lu Eu- nesse estilo e tal. sim. Eu lembro uma vez que a gente foi numa comunhão que você estava organizando lá na casa do Altemar, você lembra? E eu achei muito louco Eita. aquilo, mano. Eu achei Sim. muito legal, cara. Porque, tipo, a galera... O Isaac tava, eu acho, né, Isaac? A galera levou, tipo, umas músicas bem... Foi. bem agitadas, músicas dançantes mesmo, que nem Billie Jean, assim. Sim. Só que era mais no estilo eletrônico, eu acho. É. E a galera começou a dançar, mano. Tipo, Foi eu não legal. danço, né? Mas eu achei muito louco. Tem um cara que, eu não sei se vocês conhecem, o Jonas Madureira. Vocês já ouviram falar dele? Ele dança? Pra caramba, mano. Se eu não soubesse do que O cara dança um black. você ia falar, eu ia ter razão Não, então, do Alisson. mas ele é um teólogo, um grande teólogo brasileiro, né? E ele reflete sobre, tipo, o que o jovem, ele tem... Porque, assim, expressar arte é algo que ocupa, né? Sim. Eu gosto muito, tipo, de cantar, eu gosto muito de tocar, mas eu não faria isso ministerialmente, assim, eu faço na célula, né? Mas, tipo assim, entrar no Ministério de Louvor, tipo, eu não faria isso. Mas eu gosto, é um negócio que eu gosto de fazer. Aí, foi nesse sentido que eu perguntei, tipo, vocês curtem dançar, tá ligado? Vocês fazem isso por gostar mesmo, sabe? Por hobby. Porque tem esse imaginário, né? O Jonas Madureira explica isso, que na igreja, assim, ou o cara, ou ele vai ser, tipo, pastor, quando o jovem, né? Falando do jovem. Ou ele vai ser pastor, ou ele vai ser ministro de louvor, tipo. Sim. Não se explora outras coisas artisticamente falando pro jovem fazer, né? Aham. É mesmo. O que vocês acham disso? Eu queria que vocês comentassem esse respeito. Não, o Claro, Herbert. pra comentar. Eu acho que- todo mundo, mano. Não, desculpa. O Herbert Eu também. tenho, eu gosto, né? Bastante. E eu acho que hoje, assim, eu não faço por questão de tempo. Eu penso, sabe? Vou investir, não estabeleço como prioridade. Nem de lazer, sabe? Porque às vezes eu tô, assim, em casa e meu lazer vai ser outra coisa, né? Difícil escolher dançar. Mas eu gosto, assisto bastante coisa de dança. Quando os jovens vão, a gente faz, né? Põe uns louvor lá mais agitadinho, um Tom Carf, e a gente dança. Mas eu não gosto das músicas. As letras das músicas que nós colocamos pra dançar, eu não gosto. É por amor. Mas é única e exclusivamente por causa da batidinha, né? Que é legal, então a gente Legal. curte, faz a Tom bagunça Carf, lá. queremos você aqui, hein? Mas o... Todo mundo aí não Mas, gosta. Mas assim, eu acho que com relação a ministério, eu acho que a dança ela tem dois desafios. Eu acho que pra gerar comunhão ela é boa. Exato. Mas eu acredito que a dança ela tem dois desafios. Por quê? Quando eu dançava pra mostrar que eu sabia dançar. Eu não dançava pensando em público, né?
Então eu dançava porque eu queria que as pessoas olhassem e falassem assim, nossa, como ele dança bem, Dança muito. como ele cresceu, dança muito, nossa, aquele passo que da hora. Então, esse valor que tem na dança, quando a gente vem pro cristianismo, ele não existe esse valor no cristianismo, né? Então o ministro de louvor não toca para mostrar que ele sabe tocar, né? E o pregador também não prega para mostrar que ele sabe, que ele é eloquente, etc. Ele pensa no público. Então o desafio da dança hoje, eu olho no mundo cristão, é que quem faz coreografia, né? Quem tem dificuldade de interagir com o público, então se o cara ele conseguisse fazer algo que fizesse com que as pessoas entrassem na dança, aí ia ser algo assim da hora, né? Mas é difícil, né? Eu concordo Então, 100% com o que o Elvis falou. 100%. Eu acho que pra comunhão é muito válido, mas pra algo ministerial, cara, é muito difícil. é difícil. É, Eu acho que gostaria de ver, mas, eu gostaria de ver. Talvez muita mas- dessa dificuldade pode ter sido da gente não ter encarado que a adoração é em todas as coisas, né? Sim. A gente é lá. verdade. Beleza, eu entendo que no culto, o culto é um momento diferente, mas a gente pode servir a Deus e adorar com outras coisas. Eu posso, porque a gente pode levar pra dança, mas pode ser pra pintura. Tanto que a gente vai tem alguns ministérios que eles foram pra esse lado e artisticamente, pô, os caras faz durante o culto eles pintam quadros. Sim. Giovanni se lembra? Quando até eles Não. pegaram você como exemplo? Mano, não, Ah, sério. sim, Mano, lembro. foi muito impactante aquilo, cara. Sim. Não, exatamente. Não, sério, mano, o que vocês não sabem é que depois que eles me chamaram, eles Olha, foram, de repente eles lembrava. foram lá atrás e perguntaram, ó, a gente sempre ora e jejua pra Deus falar pra gente escolher a pessoa certa. A pessoa que vai contribuir pro que eles fazem. E, tipo, é o teatro, né? É uma forma de servir, é uma forma de Sim. Conta de um adorar. pouquinho, mano. Acho que a galera que tá ouvindo não vai saber da Contar experiência- o quê? do que aconteceu, né, nesse dia. como- Ah, não, aí foi... A gente fez a conferência, foi em 2014. E aí o Giovanni a gente chamou eles pra apresentar uma peça lá. E a peça era Refém. Muito louco. Então justamente, no começo eles começaram a brincar com as pessoas, né? Então eles foram uma pessoa. Eu acho que eles já chegam já buscando, né, aquilo e a pessoa que vai servir para servir com eles, né? Então eles começaram a brincar com algumas pessoas. Chegava uma pessoa e falava, não sei o que, e você? Aí fazia uma pergunta. Aí falava assim uma coisinha pra você falar rimando, né? Aí chegaram, fizeram comigo, aí eu falo, nem lembro qual a pergunta que foi, acho que eu falei, parece uma menina. Aí alguma coisa assim. Aí eles foram lá pra frente, aí eles se reuniram assim, eles foram e me puxaram depois lá pra frente e me colocaram uma roupa de palhaço e fizeram eu participar do negócio. Foi muito da hora. Foi legal mesmo. Só que aí nesse momento, antes de colocar a roupa, eles levaram lá pro fundo e falaram, né, ó, a gente sempre tá jejuando, tá orando pra gente sempre escolher a pessoa certa, a pessoa que vai levar as coisas na brincadeira, que vai participar, que vai fazer o negócio fluir, que vai fazer acontecer, né? É mesmo, mano. Tipo, parando pra pensar, das pessoas da igreja, tipo, o cara que mais se encaixava, tipo, é você é muito brincalhão e tal. Sim. Foi muito... Não, e foi pra muito- participar ali, de colocar uma roupa daquela na frente de todo mundo, no então, evento. Sim. Eu mesmo ficaria muito Eu achei. mano. Não, mas eu gostei pra caramba, foi muito legal. Então, não, isso que eu tô falando, foi tipo a pessoa certa mesmo. Só foi muito Sim. inesperado, assim, se eles me avisassem antes, eu me preparava melhor. Assim é bom, pô. Mas aí a ideia é que durante eu fizesse coisas que fizessem as pessoas rirem. Pra aí no final eles falar, ó, eles contavam a história e tudo, aí falou, ó, a gente pegou um de vocês e ele se perdeu e vocês só riram. Foi, mano. Foi um soco no E estômago. foi mó Sim. da hora. Então a peça Refém é a segunda muito bom. melhor deles. Então, mas eu só voltando na minha pergunta, foi no sentido, não no sentido só ministerialmente, sabe? Mas tipo, Sim. como hobby mesmo, sabe? Como lazer. E até, por exemplo, você, tipo assim, vamos gastar tempo com, por exemplo, com outros jovens cristãos, né? Com arte, entendeu? Fazendo arte, produzindo arte. Sim. E que essa arte glorifique ao Senhor. Não precisa ser, tipo, uma peça de teatro que você vai apresentar na igreja, entendeu? Nesse sentido, assim, da dança, entendeu? Se vocês não... Até pensar, né? Sei lá, eu sou cheio das ideias, mano. Não, mas É que até pessoas falaram sobre o podcast, assim, que a excelência é o algo que podcast glorifica a sobre Deus. excelência. A excelência. Sim. Não que a gente vem aqui e a gente fala sobre Deus, a gente só vai falar, vamos abrir a Bíblia aqui. Irmão, que o seu dia seja abençoado, você que está ouvindo. Não, cara. Eu vou colocar isso como introdução do episódio. Mas aí. Mas aí da gente ter investido, da gente tá fazendo bem, da gente tá correndo pra melhorar as Sim. coisas. Cara, isso é excelência. As pessoas vai ver e vai falar, pô, os caras é crente, os caras estão fazendo negócio bom. Exatamente. Sim.
Tipo, o cara que é E cristão... eles não estão falando só de Bíblia, estão falando da Isso, vida, é, do exatamente, mundo. estão refletindo. Estão isso falando, aí. cantando Sim. Michael Jackson. É nesse tipo de coisa, sabe, que eu falo, assim, de dançar. Porque eu acho que a gente perde, mano, sabia? Eu acho que Sim. isso acaba querendo não... criando essa percepção, até da chacota, de demonizar, no sentido, entre aspas aqui, a dança. Entre aspas não, as pessoas fazem isso. Então, falar assim, não pode. Mas, cara, é arte, mano, sabe? Eu acho que tinha... Por exemplo, fazer um evento de casais, por exemplo, e os casais dançarem, entendeu? Eu Sim. acho que... Mas falta. até a música, né? A mesma A coisa. música, sim. Na igreja, essencialmente, no momento de culto, tem que ser aquele tipo de música. Isso, Que fala de Deus, sobre Deus, pra Deus. É um momento de adoração mesmo, assim, genuína. Mas nada impede, cara, de sentar e a gente compor música sobre relacionamento, sobre, sei lá, sobre a árvore, sobre o céu. Sim. Simplesmente, só a música. Cara, isso aí. O Herbert, ele embora não pareça, né, ser muito culto, assim, um cara intelectual. É sim, mano. Mas ele Mas, faz tipo, letras. Acabou com a minha imagem. né? Não, mano. Embora E tipo, você tem bastante veia artística, né? Você acha que você tem... Eu acho que você tem, mano. Tipo, na bateria você toca muito bem e tal. Verdade. É, mais ou menos. Só mais Só ou no menos. violão que não. Mais ou menos. Não, eu toco violão, toco bateria, gosto de música. Teve uma época que dancei, gosto bastante. Assim, acompanho algumas coisas. Música, eu gosto de fazer, mas eu não acompanho tanto. Agora dança eu acompanho. Acompanho mesmo. Tipo, Les Trees. O que é isso? É um grupo. São É um grupo. dois irmãos gêmeos. Eles dançam Os pop. dançarinos Tipo da Nathan Beyoncé. Gabriel. Eles dançam Você pop. Os dançarinos da Beyoncé. Dançarinos da Beyoncé, exatamente. Pra mim, eles são os melhores. Hoje, que pelo menos dos que eu vi, eles são os melhores. Vocês já Os dois são os mostraram, melhores. já. São muito bons. Gosto bastante. Então, gosto de arte. É verdade o que você disse, né? Acho que assim, a igreja, a mentalidade das pessoas vai amadurecendo, né? Com o tempo. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, com certeza. Envolver os jovens com a cultura, né? E isso tanto dentro como fora da igreja. Nossos cultos têm que ser culturais, né? E fora da igreja também a galera tem que, né, investir em cultura, sim, com certeza. Isso aí, galera. Não, mano. Fala um pouco da sua profissão. É uma profissão bem diferente, Você é o único tradutor. Ele é letras. Eu sou Não, o cara é tradutor, Ele é mano. letrado. Ah, desculpa, Nathan. Como que escreve essência, velho? Sem... Essência? Os caras estavam me zoando. Soletre essência. Nossa, velho. aí Moralizado, Você vai me pegar, não. Aí você Vai, me quebra, né, cara? Essência, velho. Não, pode falar da sua profissão. Tá. Eu te mostro aqui, aí você Eu trabalho com tradução. Sou bacharel, né, em letras, fiz o curso de letras. A faculdade que eu fiz, o curso lá é focado em tradução e interpretação. Eu cheguei a trabalhar, não trabalhar assim de forma formal, né, registrado bonitinho, mas eu cheguei a prestar alguns serviços de interpretação pro Einstein, né, pro Hospital Albert Einstein. Ah, achei que era... Foi. Tá pega, Não. o Albert. Né? Já A gente traduzir, ele volta no não tempo. oficial, não Os negócios de oficial. teoria da É o bichão relatividade. mesmo. Não. E hoje eu trabalho com tradução, mas eu trabalho com tradução de textos jurídicos, né? Então, eu trabalho numa empresa de tradução lá na Paulista. É legal. Eu gosto de Falou jurídico. de formalidade, mas... Não, e o Herbert, pra lembrar que tá mantendo o padrão aqui. Agora só a gente que não reprovou participa a gente do começa a Vagatal. partir de hoje. Acabou esse negócio de baixo porque- nível. Você repetiu não, Herbert? É porque, se o Herbert, só pra te informar, Herbert, todo Sim. convidado aqui falou que tinha repetido pelo menos mais de 2 vezes o ensino médio ou fundamental. Agora a Entendi, gente já tem entendi. o Abinadab e você que, ó, Entendi. passaram direto. Formação Mas- superior. Mas, cara, assim, eu entendo alguém que decide fazer direito pra ganhar dinheiro. Entendo alguém que falou, pô, fazer medicina. Continua que vai chegar na parte que Mas- me toca. Pra que fazer letras? Quem fala, pô... Não, Olha, da cara, letra é da hora, não faz eu nem sei. sentido. Fala aí, Herbert. Olha, cara, tem que gostar, viu? Tem que gostar. E pior que letras,
embora professor, o pessoal reclama, não sei se... Vou falar de professor não, né? Eu falo. Falar de Ser professor professor. não, porque... Tá louco. Mas o professor vive reclamando que Pior tá coisa. ganhando bem, mas que tá ganhando mal, né? Mas tradutor, também a coisa não tá muito fácil não, viu? Confesso que... Você tem vontade Mas de trabalhar na assim, Netflix? Como É, não? Tanto de é, coisa é. aí pra traduzir. acho que com o passar do tempo, né? Você cresce na carreira e você consegue tirar um dinheirinho. Mas não tá é uma difícil profissão também. que vai acabar também? Porque a inteligência artificial consegue traduzir as coisas Sim. rapidamente. Então, pode acabar, mas só pode acabar se existir inteligência artificial. Mas já existe. Refutar. Eu não conheço. Ué? Que Não. fa- não, Não, que faça, Não, que faça o trampo dele. Eu vi um aparelho no Facebook que eu falei, caramba, velho, achei sensacional. Que era um tipo parecia um rádio pequenininho. E aí o cara falava português. Nossa, E o eu cara tava na arrotei no gringa. microfone. Ele, tipo, ao invés de ir pra trás, ele foi pra frente. E aí o cara falava em português. Aí ele apertava um outro botão, mano. O que ele tinha falado já traduzia automaticamente pro inglês lá. Sim. E aí depois a mulher lá, ele tava indo pra um hotel. Aí depois a atendente lá, ele colocou o rádio, ela falava. Ele gravou, depois ele apertava outro botão, aí traduzia. Eu achei incrível. Falei, mano, já era. Daqui a alguns anos, se esse produto for de livre acesso, for fácil, acessível, já era, mano. Sim. Não Mas vai se o ter mais, YouTube, mas- ele na já- verdade, eu não vou- assim, depende na da verdade, exigência, assim, eu ó, acho, não, é porque assim, a questão da tradução é que a língua, ela tá atrelada à cultura, né? Não dá pra você desprender língua e cultura, são duas coisas que estão ligadas intrinsecamente. Então, Intrinsecamente. Nossa, ele fala bonito, né? É o cara de letra. Eu nem sei o que significa isso. tá, Se eu tá. fosse explicar. Voltando, então, aí qual que é o problema? Desculpa. A inteligência artificial, ela tem que ter uma capacidade a mais. Por isso que existe ainda tradutor hoje, né? Porque você tem que entender a cultura. Entendi. Não é só traduzir. O problema vamos supor, o Google Tradutor, o pessoal reclama, eu acho ele razoável. Eu trabalho com o Google Tradutor, eu acho razoável. Só que ele não entende. Não uso, né? É só uma ferramenta. Pronto, me queimei, né? Aguentou. Pô, não posso precisar do seu trabalho esse Quero me formar em Pelo amor de letras. Deus. Tá home office, pessoal. Nossa, a produtividade do Everton aumentou. Não. Vou mandar meu currículo. Não, Quero ele me formar em agiliza. letras. Agora sim, o tradutor ele não pensa em contexto, né? Ele não Não tem pensa em esse contexto, discernimento, ele não tem esse discernimento de contexto. Então, esse é o problema desses programas de tradução e etc. Eles não entendem o contexto. Então, uma frase, ela pode variar o significado dela se ela tiver em contextos diferentes. Então, Ah, mas eu acredito que chega lá. eu acho se que mas se chega. a inteligência artificial Eu acho que chega. ela for a um ponto de ela conseguir entender a cultura, aí beleza. Porque Aí sim. ela consegue. Agora se não, Se ela for capaz de pegar tudo isso e transformar em dados, eu acho que é possível. Ela, tem outro porque problema. ela aprende com que as coisas que já tem. Então, por mais que a cultura vá mudando, ela vai continuando aprendendo. É porque é uma coisa interessante que o Herbert falou, Nossa. esse negócio da cultura, é o quesito variação linguística. Porque... Nossa, o que eu fiz? Do nada te cornetou. Nossa. Não, é que, sei lá. Acho que o Nathan quer te derrubar, hein? Não, eu ia falar desse quesito da variação linguística, porque como o Herbert falou, essa questão de estar atrelada à cultura pode ser um fator que dificulte uma inteligência artificial a fazer esse serviço. Porque a língua ela muda constantemente a forma como a gente fala. E ela não muda só constantemente. Dependendo com quem você fala, ela muda. Então isso digamos assim, o desafio da IA para fazer isso, entendeu? Exatamente. Desafio aceito. Mas então, cara, eu sou do TI, mano. Tomara que dê certo. Tem robô, É igual, mano, por exemplo, fazendo coisa impressionante por aí. Pô. Não, que nem eu falei, se eu falei, mano, quero um radinho desse daí, velho. Chegar em qualquer lugar. mas é difícil. Essa questão o pessoal debate bastante na faculdade, né? Mas essa inteligência artificial, ela tem que ser muito assim, Então, boa justamente para ela por isso conseguir eu acho que captar chega. o significado, né? Captar o significado é difícil, pode acontecer, mas é difícil, muito difícil. Mais ou menos, aqui por cima, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho um professor que ele trabalhou naquela empresa vagas.com, sabe? Uhum. E o vagas.com, para algumas vagas que você se candidata É lá... um site de vagas? De emprego. tipo, parece com o nosso podcast o nome, né? Só que é plural.
Vagas, aí, vamos patrocinar nós aí. Aí, por exemplo, o Marcos vai lá e se candidata em alguma vaga. Aí ele tem que gravar um vídeo, geralmente e mandar lá, em algumas vagas, né? E aí é um recurso tipo premium lá, que a empresa que quer esse recurso, tipo, ela paga pro Marcos lá se candidatar, ele vai fazer um vídeo, vai subir lá, tipo, de 5 minutos. Mano, ele mostrou pra gente em sala de aula uma inteligência artificial que pega microexpressões no seu rosto, sabe? No que você tá confiante quando você fala, o que é verdade e o que não é. Mano, coisas assim, impressionantes, cara. A gente via na sala de aula e a gente ficava, caramba, mano. E assim, eu não sei, né? Eu posso estar falando um monte de Não, a besteira gente aqui. falou aqui sobre a Hoje sobre a essa- identificação facial lá na China, né? Falamos, verdade. Que Mas na assim, China- eu acho que é muito mais. Perdão aí, eu não quero menosprezar isso, né? Mas eu acho que é muito mais fácil traduzir, tipo, um texto de um idioma pro Também outro acho. do que, tipo, ver um vídeo, pegar expressões faciais, sabe? Os negócios. Tem coisa muito mais, eu acho, né? Não sei, também eu não. Eu posso estar sendo totalmente impreciso aqui. Mas é um Verdade. bagulho. Eu devo estar sendo mesmo. Mas tem coisa que cara, você fica surpreso, mano. Tem um. Ó, você pensa, vamos pensar, né, nessa questão Vamos. de sociedade. Existe a profissão do tradutor. E hoje, por mais que a tecnologia tenha avançado, ainda é necessário o tradutor. Você, Mas por não exemplo, tanto quanto era antes. não tanto quanto era antes, com Então, certeza. tende a diminuir. Como Tende a toda profissão, diminuir. Mas aí você pensa, por exemplo, criaram essa tecnologia, né, de reconhecimento facial, mas ainda não tem. Não tem um programa, porque, por exemplo, não existiria nem a necessidade da empresa de tradução se esse programa fosse feito, né? Mas não tem. Todo programa hoje que existe, que a gente dispõe, por mais, né, bom que ele seja, mais qualificado que seja, ele não substitui. Ainda precisa do cara lá por trás fazendo, por causa dessa questão da cultura. Eu sinceramente, o programa não consegue. eu acho que já existe capacidade de fazer isso. Eu Mas acho que existe, talvez mas eu não acho que eles tenha- seguram por causa, tipo, que vai causar um grande impacto econômico aí no mundo inteiro, na verdade. Que coisa, tá? Tipo, tem uma palestra que eu vi lá na empresa e o cara ele tava comentando, o Google, mano, tudo que a gente hospeda no Google, tipo, nossos e-mails, os vídeos que tem no YouTube, tudo lá, tá à disposição do Google, cara, pra fazer teste. E a gente Base de aceitou. dados pra ele fazer o que ele quiser. Aham. Então você acha que os caras não fazem, mano? Os caras fizeram aí o computador quântico, mano. Computador quântico. Da hora, né? Um negócio praticamente prevê o futuro. O professor na faculdade estava dizendo lá as capacidades que o negócio tem. Então, mano, eu acho que qualquer profissão, na verdade, por mais complexa que ela seja, Não tá expressando São isso. ela pouquíssimas vai as profissões ser que não... substituída por robôs, mano. E aí... Eu lembro, cheguei, acho que pouquíssimas profissões. Que profissão você acha que não... Acho que, tipo, a principal, vai. Médico dá pra... Não, mano, não, até médico dá médico. pra automatizar. Dá. Mas eu acho que enfermeiro não. Porque o enfermeiro, ele envolve um cuidado, ele envolve algo mais pessoal. O médico é só um diagnóstico, cara. Porque o enfermeiro é que segura a pessoa e leva a pessoa. Mas o médico, ele só olha lá o resultado e fala, é isso. Pô, isso o Excel faz. Dá pra fazer no Excel agora. Primeiro Motorista socorro. de ônibus. Eu acho que até enfermeiro, mano. Motorista de ônibus, Você falou pra falar fácil. uma? Não, o quê? De não automatizar. Como não? É a coisa mais fácil de fazer. Então por que não tem? Aqui no Brasil. Ué, mas já tem carro assim, É a máfia já estão dos- começando. Não, já... motorista de ônibus. Mas já tem ônibus que não tem motorista. Aonde? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Olha o seu parâmetro, Marcos. Você Brasil, falou que era mano. fácil. Nossa, É, mas é fácil. Se o Herbert vai perder emprego, você acha que o motorista de ônibus não? O cobrador já perdeu. O bilhete único acabou com o cobrador, mano. Mas assim, o grande exemplo disso, não precisa nem pensar em tecnologias mirabolantes. Por exemplo, você acha que precisa de tanto caminhoneiro como existe hoje? É óbvio que não. O que poderia ser feito para não automatizar entendi. isso? Calma, vai chegar lá. O que poderia ser feito para automatizar esse trabalho, para que não precisasse pessoas lá e fazer e tipo um robô fazer? É você investir em trem, mano. Em linha férrea, e o trem vai lá e faz o percurso que o caminhão faria. Por que não faz? É a mesma questão que eu acho que não liberam, porque vai impactar financeiramente, mano. Vai Isso foi quebrar lá atrás. o país. Até hoje, na verdade, né? Tem um monte de coisa aí que o pessoal não deixa liberar. O Uber, por exemplo, né? Quando veio aqui pra São Paulo, o prefeito na época, não lembro quem foi não, mas Haddad. quis taxar os caras lá porque ia quebrar o táxi. Táxi. É essa Taxar, mentalidade, eu acho, regulamentar. que restringe Não sei. a difusão de Não sei novas porque, tecnologias. assim, historicamente,
já foi muito proposto isso. Não, é sério. Teve uma época que o pessoal fez, chamou cientistas, porque agora, especificamente assim citar, eu não vou saber de cor. Mas os meus professores comentavam, eles chamaram cientistas, fizeram, procuraram de todo jeito para conseguir fazer tradução automática, né? E não conseguiram. Não, pode ser financeiro, mas pode ser que não também. Porque tem gente que tem interesse sim em produzir, em ter uma tecnologia suficiente para traduzir. Mas é isso que eu disse, né? O problema é que vamos supor, se a gente vai falar de literatura, tradução de literatura, a gente eleva muito, muito a necessidade do ser humano. Literatura é uma tradução extremamente difícil. E cada tradutor, eu vou pegar um poema e eu vou fazer tradução. Você vai pegar o poema e você vai fazer a tradução desse poema. Eu vou traduzir, eu vou colocar coisas totalmente diferentes do que você colocou. Porque... então imagina, né? Como que a gente vai transformar isso em computação? É muito difícil. Muito difícil. Você comentou comigo outro dia na quesito Bíblia, literatura, né? então, quesito literatura, tem que ser humano. Uhum. Se for possível criar uma inteligência artificial que seja humana, perfeito. Assim, que tenha a capacidade de raciocinar como o ser humano tem, aí sim. Se não, principalmente... vamos supor, você vai falar assim de texto técnico, bula, né, de remédio, você vai falar de textos jurídicos, coisas que são técnicas. Isso o Google beleza, faz. é possível fazer. Aí é possível fazer. Se o texto for técnico... então você vai perder emprego, porque o seu é jurídico. Se lascou. Depende, né? Mas aí a tecnologia tem que ser muito boa. Agora, se a gente vai falar de literatura, aí já tem que ser uma tecnologia extremamente avançada para o ser humano. Você falou pra mim outro dia lá na porta da igreja da Bíblia até, né? Da tradução, tipo, que não é feita palavra por palavra. Sim. Comenta aí um pouquinho, acho que tem a ver com o que você tá falando. Sim, exatamente. Ao você pensar, a gente tem um texto original em grego, né? Em grego, em hebraico, né? E você vê que cada tradução muda. O cara, ele faz... Às vezes é a mesma pessoa, muda o ano, muda. Ele faz 95, ele escreve uma coisa, em 96 ele escreve outra coisa. Se a Bíblia então, muda. assim... não é que a Bíblia muda, o texto original tá lá, né? Não, cortar essa parte. Não é que o texto original tá lá. Mas quando a gente vai falar de tradução, até esses textos, às vezes, que parecem objetivos, eles acabam mudando. Eu pego um texto de hoje, lá que o cara produz nos Estados Unidos, e eu vou traduzir, você vai traduzir, até texto técnico, fica diferente. Uhum. É diferente. Porque assim, quando você vai falar de tradução, é difícil você... Tem muitas coisas que não existem equivalentes. Uhum. Mano, eu percebo isso, tipo, eu tentei ler um tempo atrás, um livro chama... Irmão Karamazov, eu acho. Irmãos Karamazov. Não, entre como é que é? Crime e Castigo, do Dostoiévski. Legal esse livro aí. Entre a cruz e a espada. Mas é o mesmo escritor, por isso que eu confundi. O cara, ele é um filósofo russo. É muito louco, assim, a ideia dele, né? Eu já vi alguns resumos, assim, sobre a filosofia do cara. Ele falou, vou tentar ler o livro. E é um romance e tal, é um livro que não é... Tipo, é fluida a história. Mano, mas é tanta referência à cultura russa... Uhum. Que eu não sei o que é. Sim. Eu cansei, tipo, eu não consegui ler. Tipo, aí eu acho que na hora de traduzir, teria que ter essa preocupação, né? Tipo, o leitor brasileiro não é acostumado com, por exemplo, objetos que só existem lá na Rússia. Que eles narravam, tipo, ele entrou no apartamento, ele pegou tal negócio. Mano, o que é isso? Sim. Sabe, tipo, meio que contextualizado. Não sei se isso acontece na tradução. Acontece muito. Você vê muito isso em legenda de série, né? Sim. Que tipo assim, ele vai falar um refrigerante gringo, o cara bota tipo Dolly, tá ligado? Nossa, não, mas esses que adaptam também fica engraçado, né? Igual o Brooklyn Nine-Nine. Que o pessoal fala, o tradutor, ele adaptou muito. Então, tem uma hora que o cara fala da Ivete, mano. O cara cita lá, não, igual a Ivete, não sei o que. Eu falei, nunca que o cara no original falaria da Ivete, né? Não, então... e é legal, tipo assim, eu tava vendo no filme legal, muito antigo. Acho que tá dando onda o filme. Aí muito antigo. Não, achei que você ia falar Charlie Chaplin. Não, é antigo, cara. Um filme do ano passado. Não, deve ter uns 12 anos o filme, mais ou menos.
No começo da animação, tipo, é uma expressão besta, tipo, o cara tá com o bagulho no outro, ele fala, taca a mãe pra ver se quica. No inglês é um bagulho muito nada a ver. Sim. Aí Não, é ele, difícil. A família brasileira. É difícil. É igual. Tradução, existem muitas variáveis. Uma delas, por exemplo, é que você pode traduzir o sentido do que a pessoa disse e você pode traduzir palavra por palavra. Tradução palavra por palavra é difícil de entender. Tradução de sentido, às vezes, é interpretação. Por isso que eu tô falando que precisa ser humano. Porque Você lembra, a interpretação varia. Às vezes eu vou ver a tradução e vou falar, nossa, ele trouxe o significado do que o cara disse. O outro cara vai olhar, você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu acho que ele não falou o que ele falou, não tinha nada a ver. Mas você vê que a inteligência artificial ela pode evoluir. Que no começo o Google Tradutor ele era isso, ele fazia palavra por palavra. Por isso que ninguém usava. E hoje não, você põe uma expressão, ele traz a expressão correspondente. Não, ele não traduz aquilo lá palavra por palavra. Mas então, ainda Herbert, assim, você vai perder seu não, mas emprego. ainda assim, até O único que não vai perder aqui é o Natan. Termos de Google Porque é ele que vai fazer a gente perder o emprego. Até em termos de Google Tradutor, ele tem esses problemas. Às vezes uma vez eu vi uma tradução lá, eu fui corrigir, né? Eu fui revisar uma tradução de uma pessoa. E ela tinha jogado no Google Tradutor, né? Nossa. E aí tava lá, tipo, tava escrito em inglês lá e-mail, e tava o endereço, tava 2 pontos e o endereço de e-mail na frente. A pessoa jogou no Google e apareceu correio. Aí a pessoa escreveu correio, 2 pontos e o endereço de e-mail. Mas aí é alguém que não quer trabalhar, né? Não, isso Não, é sim. preguiça. Eu tô dizendo até assim. Eu tô dizendo, Nem em mas, português eu mas é isso que eu tô traduzo. dizendo. Agora você percebe? A máquina não viu. Não, ela A viu palavra máquina e-mail. tava escrito e-mail, traço, e-mail, 2 pontos, e o e-mail da pessoa e a máquina traduziu por correio. Mas aí, pelo menos esse caso, é fácil ensinar a máquina a falar É que... fácil, Herbert. Não, sim, mas eu tô falando, ainda, olha, você vê. Eu vou fazer você nós desistir estamos da sua profissão Agora hoje. você pensa, ó, nós estamos em 2020. Tá entendendo? Tá 2020. cedo ainda, mano. Calma. E o Google Tradutor errou isso. Mano, Mas eu acho que tem muito então, evoluir. eu entro Só por você falar um erro simples, é um erro simples de que dá pra corrigir, dá pra e melhorar. você tá falando de uma tecnologia, tem outros tradutores. É, o mais Não, simples, mano, eu né, acho que o Google Tradutor. é o mais poderoso, mano. O Google é Não, a empresa mais poderosa do Não, mundo, tem mano. outros. Não, o Google, não o Google Tem Tradutor. Os melhores que o Google. Tem outras ferramentas. outras Eu falo ferramentas isso muito porque melhores. na faculdade de letras, pelo menos na onde eu Desculpa aí, fiz, pessoal de TI. da faculdade de letras a gente tem aula sobre requisitos profissionais, né, sobre as profissões de um estudante de letras. E aí a minha professora falou que quando você faz tradução, você não traduz só tipo você e o papel. Você tem ferramentas digitais que você usa para traduzir um texto. Então tem tipo um tradutor 2.0, que ele é mais forte do que o Google, entendeu? Entendi. Então, mas é o que eu falei. Entendi. O aspecto humano, ele é muito necessário porque existem muitas variáveis. Essa é simples. Mas a que eu citei, Sim, né? claro, Você pode eu- traduzir por palavra, você pode traduzir contexto. Às vezes o cara adapta. Tinha um livro, uma literatura que o pessoal costumava falar, um tradutor fez e ele traduziu no sentido do cotidiano de uma pessoa que vive no sertão. Era uma literatura americana, ele trouxe, né? Era um contexto totalmente diferente e aí ele trouxe para a realidade de quem vive no sertão. Quer dizer, é difícil a máquina, muito difícil. Tem que ter esse aspecto. Tem a história, né, não sei se vocês curtem anime, eu curto, que o pessoal foi fazer a dublagem do anime One Punch Man, e aí eles contextualizaram muitas falas, né, tipo, pra cultura brasileira. Sim. E aí a galera curtiu pra caramba isso, porque Então. faz sentido, né? Aí, tipo, ele faz um trocadilho em japonês lá, faz sentido lá, que não faz sentido. É que a dublagem no Brasil, ela tem essa cultura de abrasileirar. É muito a legal dublagem. Isso é legal. Isso é legal. Tem A Chiquinha falando que torce pro Corinthians. É, o Chaves. Chaves que quer ver o filme do Não, ó, eu acho que o Chaves é um dos maiores responsáveis por fazer isso. Porque se ficar falando América do México não ia ter graça. Exatamente. Ficar falando os times ruins lá. Então eles trouxeram os personagens brasileiros. A brasileira. Vamos pro litoral de São Paulo, Acapulco. É, o passante. Caramba, velho. Pô, você tem vontade de trabalhar na Netflix, alguma empresa assim de streaming? Tipo, tá surgindo aí Olha. a Disney também. Não sei. Até em jogos, né? Eu tenho Não uma sei. amiga Jogos, é tradutora, verdade. ela Eu- trabalha na área de jogos, ela Jogos. curte pra caramba, velho. É que assim, como eu sou novo na área, eu tô curtindo o que eu faço, né?
É que eu... Que é só pôr no Google Tradutor. Não é por no tradutor, não. Você disse, cara. Você acabou de falar o correio. Não, eu disse que eu uso como ferramenta, eu vou pra agilizar o serviço, mas não é minha fonte de... Aí vocês me queimam, o cara vou mandar embora, né? Eles não vão ouvir, não, tem ninguém ouvindo isso aqui. É só não mandar pro seu chefe. Vou me mandar embora, né? Do que a gente tava falando? Sobre se você tem vontade de trabalhar na Netflix, Amazon, Sim, então. Prime, Tenho vontade. Até porque, né, quem não gostaria, né, de trabalhar fazendo... Porque vira se tornando, né, assistindo, se tornando entretenimento, série, cara. Ozark é top. Trabalhar na Netflix traduzindo série com certeza. Com certeza gostaria, sim. Netflix, fica a dica aí, ó. Netflix, queremos vocês aqui. Contrata o Herbert aí, manda o currículo. Eu tenho e-mail, rh@netflix. Cara, eu trabalhava num prédio do lado do prédio da Netflix, lá em Alphaville. Aham, Deixa um currículo seu lá depois. tá bom. É em Beleza, Alphaville. beleza. Tem um escritório lá. Nossa, os caras devem ter escritório tudo que é canto, mano. Sim. Mas é legal, eu acho que essa profissão de tradutor é bem legal. Mas você não vai contar o porquê que você fez letras? Olha, Olha, eu entrei na área de forma meio inocente. Não fui... Lembrou o Natan. Falando inocência, Não tem como. Então, eu gostava de... Eu queria fazer ciências sociais. Aí eu li uns livros, Foi 3 pesquisei algumas coisas. Falei, não, vou fazer ciências sociais. Aí fui pra faculdade, não gostei. Aí saí, e eu sempre gostei de português, né? Bastante. E eu queria aprender inglês, mas eu gostava muito de português. Eu falei, quer saber, eu vou tentar letras. Mas eu não fui lá, pesquisei, falei assim, nossa, o que trabalha um profissional da letras, né? E eu descobri na faculdade. Eu cheguei lá, aí eu vi, não, tem bacharel de tradução, você pode trabalhar com interpretação, tradução, você pode lecionar. E aí durante o curso, eu descobri, eu gostei muito, né? Me apaixonei pelo curso. Decidi ficar, mas antes de entrar na faculdade não foi algo assim, eu acordava, falava, nossa, vou trabalhar com tradutor, não. acho que ninguém pensa isso, né? Durante o curso eu fui descobrindo. E qual era o seu nível de inglês antes de entrar na faculdade? nível Google Tradutor. Não, de verdade. Se você chegasse, né, no meu primeiro dia de aula, e você falasse assim, good evening, eu não sabia do que saúde. estava... De verdade, eu ia falar saúde. Tá me De xingando. verdade, eu não sabia. Caramba, Sério, eu não tô então zoando, foi eu não tô treta, zoando. Quem Eu não é sabia. esse? Eu sou Herbert. Exatamente. Se falasse assim, good afternoon, você tá falando, eu olhava assim, foi difícil. Primeiras fases aí do meu curso de A sua leitura já tá fluente já em inglês? Ou não? leitura. É. Tá bem, Pega tá um bem. livro assim. E como eu nunca fiz teste, né, eu não... Mas sim, eu tava lendo Nárnia. Caramba, inglês? Tava lendo Nárnia em Não, é inglês. português mesmo. Tava lendo Nárnia em inglês. Da hora, mano. É que na verdade assim, hoje eu tô com a leitura um pouco viciada, né? Porque eu sempre vejo o mesmo tipo de texto. o mesmo tipo de texto. Então às vezes eu fico mó confiante, né? Nossa, eu tô arrebentando, meu inglês tá excelente. Porque eu sempre vejo a mesma coisa. Aí quando eu mudo um pouco, eu vou pra uma literatura, eu vou ver um outro estilo de texto, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Quando não tem Mas algo que envolva armário, leão, aí você fala, caramba, traduzir aqui uma receita. Então, aí mas é igual, por exemplo, ó, você é fluente em português. Mas existem assuntos que se você for ler, você não vai entender. Sim. Tipo os irmãos Na área Caramelo. da culinária. Na área da culinária, isso não se refere Crime necessariamente a castigo. você ser fluente ou não, né? É se você tem contato com o assunto, né? É engraçado porque tem aquele Mário Vergara, né? Uhum. Que ele falou assim, teve um vídeo dele lá que eu vi que eu achei muito interessante. E aí eu acho que exemplifica muito isso que o Herbert tá falando. Que ele fala assim, qual é o seu nível de inglês? Você se considera um cara avançado? Se você é um cara avançado, então me responde. Como você falaria concha de feijão em inglês? Aí eu falei, mano, bagulho mal básico. Sim. É, então, verdade. É igual, ó, por exemplo, lá na empresa, já chegaram textos lá, eu trabalho com isso, né? Vejo todo dia. Mas já chegaram textos que em português, eu ia fazer versão para o inglês do texto, e em português eu estava lendo, e eu não tinha noção do que ele estava falando. Nenhuma. Eu estava lendo em português, e eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Então,
é difícil, né? Você tem que se familiarizar com o assunto. Não é só questão de você saber falar a língua em si, né? Na área jurídica ainda, cara, isso é louco. É quase impossível. Mano, voltando a falar daquele assunto de fazer, né, traduzir um negócio pra quem for ler e compreender. Eu lembro de uma história que eu vi, acho que foi no seminário aqui na nossa igreja, de um missionário, que ele foi pregar para convidaram esse missionário para pregar para uns índios lá e tal, que nunca tinha tido contato com o evangelho e tal. E aí o missionário, tipo, tinha o missionário e tinha o tradutor. E aí o missionário falou assim, quando Abraão, falou alguma coisa assim, quando Abraão saiu da terra dele lá, não sei o quê, aí o tradutor ficou traduzindo, ficou tipo 5 minutos traduzindo. Aí o missionário falou assim, cara, eu falei com você uma frase de 5 segundos, que você tá demorando tanto tempo pra traduzir. Aí ele falou assim, porque ninguém aqui conhece a história de Abraão. Sim. Então não faz sentido nenhum o que você tá dizendo. Acho que foi o Bruce Olson. Não foi o Bruce Não, Olson. foi pro Solson, não. Eu vi isso, acho que foi o pastor Sérgio que falou, vou perguntar pra ele. Pastor Sérgio? Sim. Que contou essa história. Ah, tá. Mas Que o ele quis dar É isso. igual, essa aqui é Ele outra foi coisa. Quando você vai falar de tradução de livro, vamos supor, o pessoal critica, né? Tem uma galera da... Tá preolho isso aqui. Tem a galera da tradução que critica, né? Mas o pessoal... o pessoal vai traduzir, eles têm costume de fazer muita nota de rodapé. Que aí eles colocam, né? Explicam o conceito pode em crer, si, pode né? crer. Coloca lá... o pessoal acha que... Tem gente que fala que não, que isso não seria tradução, né? Que o certo seria se adaptar de alguma forma. Que o cara que faz muita nota, ele é ruim. Mas tem gente que não, que fala que tem que, né, especificar. Então tem essa questão de conhecimento das pessoas com quem você vai falar. É muita coisa Muita coisa, mano. envolvida. Nossa. É que nem o Bruce o Alex falou do Bruce Olson, mas ele fez uma coisa muito interessante, porque ele pegou a Bíblia e para traduzir lá pros índios lá, que eu nem Motilones. Motilones. Ele pegou as lendas dos Motilones, cara. E ele traduziu através das lendas. Então tinha uma lenda lá que era o cara que era um homem, um Motilone, e Ele se fez de formiga. fez de formiga. E aí ele pegou isso e trouxe pra Jesus. Então, tipo, na questão de tradução dele também foi Eu muito sempre louco. lembro desse livro que quando chegou na palavra fé, ele não sabia, não tinha uma palavra equivalente. Sim. Aí ele teve que colocar inteiro mesmo. Que a palavra fé, na língua dos motilones, é se jogar nos braços de alguém, confiando que ele vai te segurar. Essa é a tradução de fé na língua dos motilones. Isso o Google Tradutor faz, mano. É um grande ponto pra ele. Eu ainda acho que dá pra fazer. E aí, o Herbert, como você falou agora que a base era 0 praticamente de inglês antes de entrar no curso. E como você fez pra se adaptar, mano? Porque eu tenho certeza que lá tinha uma galera que já sabia muito. Sim. E os professores lá na faculdade é assim, mano. Se você não sabe escrever, mano, se vira, cara. Eu vou dar aula pra quem sabe escrever. Então eu não sei se no seu curso você encontrou isso. Você não sabe o básico, cara? Então acompanha a galera que sabe, porque eu vou dar aula pra eles, direcionada pra eles. Não sei se foi assim. Olha, quando eu no segundo dia de aula, não lembro agora, acho que foi na primeira semana, cheguei na professora e falei, olha, professora, eu não sei nada de inglês. Mano, eu falo assim... Foi mais sincero então, que eu. exatamente. É a professora, Vê well. o Duolingo do Herbert, mano. Então, É o mais, tipo, o maior pelão, mano. Ninguém passa ele lá. Eu tenho bastante gente no Duolingo lá. Ah, O dele é o apareceu? mais- Não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiz umas 2. Mó preguiça, mano. Então, aí eu lembro, eu cheguei na professora, né, falei, olha, professor, não sei nada. Fala que sou básico, né, mas é básico, tipo, não sei nada mesmo. Se chegar assim, vamos cumprimentar, né? Hi. Hi, né? Não, simples, é fácil. Então, isso aí, né? Então, e aí, eu lembro que a minha primeira professora chegou e falou assim, olha, desiste. Foi. Sinceridade. Ela é professora, não coach. Então, exatamente. Ela falou assim, ó, desiste porque você não vai conseguir fazer o curso e... Vai se frustrar. Você vai se frustrar, você não vai conseguir fazer o curso, dar conta do curso e aprender inglês ao mesmo tempo. É muita coisa. Então, ela falou, desiste, se fosse você, ia para outro curso, vai para outro lugar, vai fazer ADM. outra coisa, porque você não vai aguentar aqui. Aí, no primeiro e segundo semestre, tinha aquela hostilidade, né? Os professores, é o que o Marcos falou.
Os professores não baixavam o nível por causa que eu não sabia. E tinha poucas pessoas que não sabiam, né? Que eu não sabia. Eles foram e no segundo semestre eles colocaram especificamente uma professora na sala para eliminar as pessoas que não sabiam inglês. Nossa. Foi. Isso é louco. Era. Como assim? A Era matéria tipo Big dela- Brother? Não, Fazia jogava uma piscina assim, jogava um sabonete. Vamos lá. Quem não achar sabonete tá fora da faculdade. Como fala sabonete em inglês? Tipo, Quem sabe falar concha de feijão aí? Não, ela só, tipo assim, ela fez, né? Tinha a matéria dela lá, foram só provas, né? E a forma como ela deu, é que demoraria para explicar, né? Mas a forma como ela conduziu a matéria foi para fazer com que as pessoas que não tivessem conhecimento de inglês se sentissem muito desconfortáveis e quisessem desistir, tanto que aconteceu. Muita gente, depois de uma prova dela, no comecinho do semestre, mandou mensagem no grupo falando, olha, tô largando o curso porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta, é difícil. Tanto que assim, a minha primeira prova dela, eu tirei 6. Tirei 6, né? E a média era? Não, de 0 a 10. De Não, 0 e a 10, média. 6. Ah, não tem. Era a prova. A média né? era 7. Mas eu tirei 6 e eu saí comemorando pela sala, assim, né? Um 6, cara. O povo tirou 9, né? 9, 10, a galera que já manjava muito. E eu com 6 lá, eu tava comemorando porque eu sabia que pra mim foi uma luta ali. Graças a Deus, né? eu tive isso na Estudei. faculdade também. Eu tive isso. Tipo, Teve? tecnologia. Tinham bastante pessoas na minha sala que eram, tipo, mulheres de uns 40 anos, sabe? Tipo, eu vou fazer uma faculdade. E aí fez lá, sistemas de informação. E aí, cara, foi semestre retrasado, eu acho. Entrou o coordenador do curso, que é um japonês ferrado lá. O cara é muito inteligente. É japonês. Muito inteligente. O cara, se você dá um papel pra ele, em uma caneta, ele faz um programa. Ele faz. programa no papel. Ele faz. Toma aqui um Mano, Apple. sem brincadeira, ele faz. Toma aqui O cara é muito um inteligente. aplicativo que traduz. E aí a gente reclamava disso, né? A gente falava, professor, você tá dando aula só pra quem já trabalha na área. A gente começou a reclamar isso constantemente. A gente que não trabalha, que não introduz no mercado de trabalho com programação, a gente não tá conseguindo acompanhar. E aí ele meio que deu a entender isso aí. Não, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que a Impacta seja referência em bons programadores. Tipo, porque, mano, a pessoa que veio do zero no trabalho, ele não vai estudar. Mas se você tinha sala, pelo menos, pra te ajudar, né? No meu caso, eu tava lá. A gente tinha só sala. Mas aí quais foram os artifícios? Foi tipo um Duolingo? Duolingo é vida. Foi. Eu descobri os aplicativos, né? E aí eu fui estudando. Tinha dia que quando eu tinha um feriado, alguma coisa assim, eu passava de 5, 8 horas por dia estudando. O começo foi difícil. Eu não passei O isso na começo vida. foi difícil. Por quê? Foi difícil porque eu tinha que estudar só inglês, aprender inglês, e aí depois eu tinha que fazer atividade da faculdade. Então, se eu tinha, sei lá, 8 horas, eu pegava 4 horas só para estudar inglês, aprender, porque aí as outras 4 horas eu ia usar fazendo o que o professor tinha pedido, né? E como eles tinham chamada, né? Vamos supor, você vai fazer uma tradução, não era só você chegar lá com um Google lá, né? O professor falava assim, mas por que você usou essa palavra e não essa? Por que você colocou essa conjunção se a gente tem essa conjunção, essa e essa? Você acha que o sentido expressa? E você tinha que saber o que você fez. Então, foi difícil. No começo foi difícil. Eu gostei muito. Esqueci o nome do aplicativo. Google, traduz. Não. BBC Learn English? Não, podcast. Podcast. Nossa, né? Podcast. Coincidência. Sabe né? por que eu falei? Será que é o mesmo nome? Podcast, porque quando você... Me ajudou muito a aprender, porque eles dão um contexto. E aí você não escuta só a palavra, né? O Duolingo é bom pra você criar vocabulário. Mas no Duolingo você escuta só a palavra. Você escuta a frase, né? E lá não, lá era uma conversa. Então nesse ritmo eu ia trabalhar, eu ia... Eu cheguei um pra tempo qualquer a lugar. estudar inglês, eu estudava com podcast É muito em inglês. bom, É muito muito bom bom. mesmo. É muito O bom. podcast me deu um... É podcast, tem gente que fala, pra estudar inglês, cara, é podcast e rádio. E rádio em inglês principalmente. Sim. Eu Porque você ouvi muito acostuma podcast com... também. Tem um cara que passou no Fantástico que ele aprendeu inglês só ouvindo rádio pirata em inglês, mano. Sim. Isso aí, galera. Ouçam rádios piratas. É isso aí. É legal aquelas que ficam na... Só incentivar coisa boa aqui. É. Mano, que dica você daria pra uma pessoa que não quer, tipo, aprender inglês profissionalmente, precisa falar tudo certinho, mas que quer ter uma noção pra conseguir conversar, sei lá, talvez viajar? Qual o caminho você recomendaria?
A coisa mais legal do inglês, que eu acho, é que você pode estudar inglês fazendo outras coisas. O cara que vai estudar engenharia, ele tem que pegar lá o livro, e o assunto é engenharia, é matemática, né? É aquilo ali. E o inglês não. O inglês você consegue adaptar e ao seu contexto de vida, né? E você pode tornar o estudo algo legal para você. A diferença, né? Eu percebo muito isso. A diferença entre aquelas pessoas que conseguem aprender e as que não conseguem, muitas vezes, é porque a pessoa que conseguiu, ela tornou aquilo natural para ela. Ela pegou o inglês e inseriu o inglês no contexto dela. Agora o cara que quer pegar o livro e ficar estudando lá que é um substantivo, como que forma uma frase no inglês, esse cara eu acho que ele tem mais dificuldade porque estudar assim é muito difícil. Tem que ter muita disciplina, e não é todo mundo que tem disciplina. Agora o legal do inglês, você tá ouvindo música e você fala assim, eu gosto de pop, dá pra você aprender inglês escutando um pop. Aí você fala assim, nossa, eu gosto muito de assistir filme. Põe lá um filme em inglês, né? Você aprende com um filme. Eu gosto de ler sobre... Não sei. Mangá. Gosto de ler mangá. Legal. Eu também. Naruto, teve uma época que eu li o Naruto em inglês. O mangá do Naruto em inglês. Gosto de ler mangá. Aí você vai lá, lê lá em inglês, né? Os episódios saem primeiro em inglês, aí eu leio tudo em inglês lá. Então eu acho que assim, essa parte do inglês é muito interessante. Por exemplo, eu tenho a Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia em inglês, né? E boa parte, assim, do meu período da faculdade eu ia pra igreja com a Bíblia em inglês. Que aí o pregador ia lá e ministrava e eu tava lá. Então, o interessante do inglês é que você consegue tornar ele rotina sua. Você desprende de você precisar, você tira esse que eu acho que isso é muito difícil. Você tira essa questão da disciplina. Não precisa se matar, parar um tempo do seu dia, falar assim, nossa, agora eu vou sentar numa mesa, cadeira, pegar lá meu caderno e ficar 2 horas. É importante fazer? Mas se você torna natural, você aprende. É que nem eu tenho um primo que foi morar na Ucrânia e o cara não sabia nada. Nada. Ele foi... Sim. Mas família... Não, ele da Universal? Ele é da Universal, isso mesmo. Ele é o pastor da Universal. Sério? Eu falo zoeira aqui, me respeita. O Alisson brincando, né? Ele é casado com a ucraniana hoje em dia. Ele é pastor e aí tava precisando lá, que eles tinham montado uma base lá na Ucrânia e aí ele, tipo, mano, quem estuda ucraniano? Nem sei como ele fala. E aí ele foi. Ucraniano. E aí chegou lá e o que ele conversando com a gente depois de um tempo, né? Aí ele falou que tudo na casa, ele colocava etiqueta com o nome. Foi o que o Albert falou. Ele não parava. Se tornou do cotidiano. Ele não parava o dia dele, pegava o livro e falava assim, deixa eu ver aqui o que significa. Não, ele pegava as coisas aqui, a geladeira, colocava uma etiqueta com o nome, o que significa, a porta e tal. E aí ele foi incluindo todo dia. E hoje em dia, cara, ele posta os vídeos lá, vou mandar um dia pra vocês verem. O cara falando, fluente assim, fala, mano, como o cara aprendeu isso? A hora. Se você não tem um objetivo profissional, você vai dar aula, você vai fazer uma apresentação para uma empresa, alguma coisa assim, eu não vejo razão pra você ficar com um livro lá, sabe? Se matando, aprendendo coisa que você nunca vai... Cara, você falava português sem saber o que era um sujeito, um verbo, um predicativo, né? Até hoje. Então, exatamente. Você fala português sim, né? Então, assim, é difícil porque as escolas hoje, elas prendem muito nisso, né? Eu tive você muita fica dificuldade anos na lá. escola, tive Então. muita dificuldade de aprender na escola por causa disso também, que era muito aquele negócio preso, né? Ele não te dava uma forma pra você aprender e você gostar daquilo. E eu aprendi muito mais ouvindo música e vendo série do que, principalmente com música, né? Música e letras, ela salvou a minha vida. Mas Eu aprendi as coisas. exatamente. Tanto que meu vocabulário era muito reduzido àquele estilo de música que eu ouvia. Sim. Que eram as palavras e tudo mais. Mas aí depois você vai aprendendo outras uma coisas. Sim. experiência muito legal, visto que o Herbert falou, né? Lá, sempre cito no trabalho, em todo podcast eu vejo isso. Lá no meu serviço, uma professora de português, ela tem um método bem legal de tipo, falar de gramática com os alunos. Ela pega, tipo, uma música que eles ouvem, analisa e fala, vamos falar de verbo. Aqui ele tá usando, ela lê a estrofe da música, né? A música tal, ele tá falando isso e isso. Esse verbo, ele é transitivo, ele é intransitivo. Aqui, e o aluno, ele aprende não é porque ele quer, é porque é algo que tá no dia a dia dele, mano.
E ele grava por conta disso. E é isso Coisas que você torna do seu cotidiano, e isso não é só no inglês. Coisas que você torna do seu cotidiano, você aprende. E você consegue falar a respeito daquilo de forma natural. Se você não tornar do seu cotidiano, é muito difícil. A dica que eu daria é, torne do seu cotidiano. Até você vai ver. Uma vez eu estava... Na faculdade a gente estudou sobre Lutero, né? E tradução da Bíblia. E aí eles comentavam que o desejo dos tradutores era que a Bíblia se tornasse algo do cotidiano da população. Que tinha aquela questão do latim, que não era a Bíblia, não era traduzida, era sempre latim. E a ideia de traduzir, ele tem um... Eu acho que foi, não sei se foi Lutero especificamente que escreveu, mas tinha um texto de um tradutor que ele falava que a dona de casa, ao lavar a roupa, ela né, fale, recite os textos da Bíblia. Que o trabalhador, ao sair de casa e trabalhar, que ele pense nos textos da Bíblia. Então, assim, se você não torna do seu cotidiano, tudo que você tornar do seu cotidiano, você aprende. Da hora. Fica a dica aí, galera. Até dançar, né? Sai Até dançando na rua. dançar. Não tem um filme lá que fica dançando no ônibus, aí ele vai dançando na escola e fala, tem que dançar em todo lugar. Aí ele tá dançando Se no ela ônibus dançou, lá. né? Se ela dançou, Dan. Não, é o da Ela escola dança. lá. Ah, não, esse é cantar. Não, é o que tem um... Eu ia falar Rodrigo É Santoro. legal não, falar as coisas. do- É, o Rodrigo Santoro dança. Não é o Rodrigo Santoro, é Nossa. outro cara. Cara, Eu errei. Eu sei que ele dubla o Gato de Bota, é esse cara que eu quero saber. um divisor de águas, assim, no meu aprendizado do inglês foi um CD do Hillsong, Zion. Aham. O CD é muito bom, mano. Todas as músicas são boas. E eu ouvi esse CD exatamente como o Alisson falou. Eu ouvia, tipo, o CD, sem brincadeira, umas 2, 3 vezes por dia. Eu ficava trabalhando, eu ficava ouvindo o dia inteiro. E aí quando eu podia, às vezes quando eu tava indo pro trabalho, voltando pra casa, eu pegava letras, deixava a música rolando e ficava lendo. Aí eu não sabia o que era tal palavra, ela via, só se arrastar, assim, ele mostra em português. Aí eu fui aprendendo coisa pra caramba. Sim. Coisa pra caramba. Eu acho que É que é divertido, né? é divertido. Se você mano. torna divertido, se destrava, né? Sua mente, parece que ela aprende com mais facilidade se você tornar algo divertido. Não, Você tá ali curtindo. E até pelo preconceito de falar, se um professor chega na escola e fala, vamos aprender o verbo to be? Nem sabe o que é. E o negócio Mas aí é por quê? Porque o professor você chega cria. assim, o verbo to be é isso aqui, galera. E é isso aqui, enche a lousa lá de um monte de Sim. coisa, o verbo to be. Meu Deus, eu nem entendi, nem sei o que você tá falando. E O que é um que negócio verbo mais to be? interessante você aprender o verbo to be, né? Não, aí é, Não, não é o verbo to bicho be de 7 cabeças. é um bagulho simples que se você pegar, É o cara, essencial. você vai longe. Você estuda anos na escola, sai e não sabe o que é. É. Comecei a aprender na quinta série, fui aprender Não, mesmo no inglês foi a terceiro única matéria na escola que eu tirei 0 em um semestre. Desestimula. Um bimestre. O ruim desse tipo de método é que desestimula. Às vezes a pessoa aprenderia, mas por causa, né, dessa abordagem, ela acaba perdendo o que- interesse Porque eu comecei a aprender, ter vontade de aprender inglês nos últimos anos da escola. E no último ano, vocês acham que teve a professora lá, que ela passava todo mundo odeia o Cris, pica-pau. Nossa, sensacional, mano. Ela passava Foi essas com ela- coisas. foi com e ela aí, que eu- Sim. Foi com ela que eu despertei pro inglês Então, também. Foi com essa mano, professora. aí você era acostumado com um modelo, aí chega uma professora Exatamente. que tinha, sei lá, menos de 10 anos mais velha do que você, que ela era jovem, e aí ela pega e fala, vamos aprender inglês aqui. Aí ela põe todo mundo odeia o Cris. Pô, Então. eu assisto isso todos os dias, aí agora é mais fácil. Sim. Agora a gente parava pra prestar atenção na aula, talvez não entendia o verbo to be, mas pô, agora eu vou assistir o Cris legendado. Então pelo menos você já Você tá entende o ouvindo diálogo, coisa em você entende o inglês. diálogo. A ideia é essa. É. Tipo assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tive o mesmo problema do Herbert. A professora chegou na primeira semana e falou, eu só dou aula em inglês. E depois dessa fala dela, ela só falou em inglês. Ah, já pensou, ela falou esse em inglês, aí os caras tá até hoje. Como que é exato isso em inglês? O inglês, cara, o problema... Não, como é isso em inglês? What is this? Não. Ah, bacana. Meti o Eu acho- louco. por isso que ele falou que tinha o mesmo problema do Herbert. What is this? Acho que ele ainda tem. Não, como que ela falou isso pra vocês em inglês? Como seria ela falando isso pra vocês em inglês? Cara, A partir de hoje eu só falo inglês, como que seria? Não, mas aí é uma análise muito difícil, que tem que fazer todas as palavras, entender o contexto. Como é que as palavras usam o verbo transitivo direto? Direto. Não existiria interpretação, né? Não existiria interpretação. Não, como que é? Não, agora eu quero saber como que é em inglês. Ah, põe no Google aí. Continua. Você cortou o Isaac. Não, é coisa do Natan. O Natan sempre me Ó, corta, mano. uma forma de você falar, vou falar até de adaptação. Você poderia dizer assim, my glasses are only in English.
Nice. After this, I talk only in English with you. Agora é essa. With you. Essa. Por isso, né? Mas tipo Desculpa, Isaac, assim... também. Não, eu sou ruinzinho falando. Para, mano, a gente tá... Uma coisa que Você não viu isso, o Nathan falando inglês. Cara, ele mora na frente da minha casa. Você acha que eu nunca vi? É louco isso de... Tipo assim, eu lembro que foi muito engraçado. Que uma semana antes eu fui visitar o Eduardo. E o Eduardo, com aquela maneira didática dele, ele falou, mano, você vai estudar Duolingo todo dia. Eu falei, Aí eu pegava, tipo, 5 minutos, pá. Sim. Aí aconteceu esse episódio da professora. Eu falei, vixe, mano, agora é pauleira. O que eu fiz? Se você me conhece, você sabe que eu odeio estudar. Mesmo que sendo professor, eu tenho uma certa dificuldade. Então eu tento tornar tudo que eu faço no meu cotidiano, que nem o Herbert falou, eu tento fazer coisas normais no meu cotidiano. Eu assisti How I Met Your Mother desde a 3ª temporada até a 9ª, toda em inglês. Porque eu falei, eu quero ver algo que eu gosto e eu quero ver como funciona o diálogo na realidade. Eu não quero aquela coisa de livrinho. Eu quero ver como pessoas de verdade dialogam de verdade. Então tinha muita expressão que eu aprendi. Muita piada que eu comecei a pegar por conta de ser em inglês. E isso foi da hora, porque a gente vê como é o diálogo, né? E a gente vê o quesito cultural, né? Retomando o que a gente falou lá do comecinho. Eu lembro que eu via muito rap em inglês. Ixi, Então, é impossível entender. Eu não entendo rap em português, eu vou querer ver. Os caras falam desse negócio. Não entendi. Tanto que, tipo assim, uma coisa que eu via muito em série e eu não entendia era uma expressão em inglês. Eu não sei se eu posso falar. Under the bridge. Mas tem uma expressão A família brasileira. Mas tem uma expressão em inglês que só Calma gente aí. que é negra pode falar, mano. O nigger. É isso aí. Ah, e... Não é pesado pra nós, né? Não, Porque Você não pode falar, Nathan. Você fala, você não Nigger, pode falar. Taca a pedra, hein? Mas tipo assim, Canceline. você manja desse negócio do nigger ou não? Não. Tipo crioulo, mano. Tipo, pra quem é branco que fala lá nos Estados Unidos, sou muito racista. Mas assim, pra nós brasileiros, essa palavra não tem esse peso que tem lá. Sim, não tem. Não, porque Não acho que produz, né? porque isso funciona muito pra lá, pra cá a gente tem outras palavras, né? É muito que a gente falou isso em outro episódio. No Esse Brasil, o tradutor é que não consegue. o racismo nos Estados Unidos é diferente do racismo no Brasil. Sim. Lá uma palavra já mostra todo o racismo de uma pessoa. É. Aqui é diferente, né? Às E vezes aí- vai mais na intenção. E aí, tipo, essa questão de aprender dessa forma me fez com que eu gostasse. E também muitas outras experiências, né? Que quando você começa a trabalhar em escola, você vê que o aluno não vai aprender se você só copiar e colar a matéria. Então, eu sempre, não em inglês, né? Que lá eu sou mais de português. Mas quando eu era de português, eu sempre, tipo, tinha uma abordagem mais zoeira. Então, tipo assim, eu pegava, por exemplo, o nome de 2 alunos e ia fazer exemplo. Falava, fulano, suponhamos que você está apaixonado. Então, a aula de verbo, eu falo, fulano ama fulana. Aí ficava, professor. Aí todo mundo dava risada e, tipo, o pessoal aprendia. Porque essa questão de, tipo, faz todo... Eu já levei pro lado do ensino, né? Desculpem, ficou meio chato. Ficou mesmo. É questão de você saber o público e entreter, mano. Sim. Professor também. Não, mano, eu pensava que você tinha feito letras por causa da sua vontade de ser missionário. Sinceramente, eu achava que era isso. Também. Um dos motivos foi o desejo de ser missionário na época. Também. Não tem mais. Porque assim, ó, o curso que eu queria fazer, fazer de fato, porque eu queria ser missionário, era Ciências Sociais. Coleira, mano. Ciências Sociais era o curso que eu queria fazer Ai, por que missões. ia rolar. Só que eu sempre pensava assim, depois que eu li o Fator Melquisedeque, eu sempre pensei assim, ó, se eu não vou fazer Ciências Sociais por causa de missões, eu vou fazer letras. E aí como eu comecei o curso de Ciências Sociais e não gostei, aí eu falei, quer saber? Então eu vou para letras, né? Porque aí qualquer coisa eu posso usar. Mas é muito bom, muito bom. Você tem vontade ainda de ser missionário? Hoje não, porque eu cheguei até a contar numa pregação no culto de jovens. Eu lembro. Eu tive uma experiência com Deus. Eu sempre tive. Mas você contou? A experiência não. Conta agora. Você Furo lembra? aqui, Eu só não lembro vai que ele gastar. falou que Deus E o falou Isaac pra ele. lembra. Não, eu lembro que... Ó você mudando minhas palavras. Errado isso aí. eu contei que eu tive a Ele experiência, falou não que ele contei contou o que que teve a foi. experiência. Ó você errado. Eu não falei que ele Calma, contou a experiência. Mano, calma. Não, porque cheio de mudar. Ai, Jesus. Então, voltando. Eu sempre tive desejo no coração de ser missionário. Eu sonhava
Eu lembro, eu sonhava que a pastora chegava em mim e falava, olha, você vai ser enviado, já arruma suas coisas, né? A gente vai te mandar para outro país. Eu lia bastante sobre isso. Só que eu tive, alguns anos atrás, uma experiência em que Deus falou especificamente e claramente para mim o que Ele tem reservado para mim no futuro. E aí eu perdi... me interesso por missões, lógico, por ser cristão, né? Ainda queima assim por missões, mas eu sei que eu não vou ser enviado por causa do que Deus falou pra mim. Em específico. Foi a maior experiência da minha vida. Caramba, Foi. que top, velho. De todo o meu tempo de caminhada, tenho 10 aninhos aí de caminhada, foi a maior experiência da minha vida. Eu nunca tive uma experiência como essa. Como eu tinha um desejo muito no coração de ser missionário, então, para ser assim retirado e colocado outro desejo, eu entendi que precisava ser uma experiência extraordinária e foi. Algo bem notório, né? Foi, algo muito notório. É que eu não posso contar, infelizmente eu não posso contar o que aconteceu, mas... Eu sei o que quer, depois eu falo quando ele sair. Você sabe? Não, tô sabendo. Tô sabendo, mano. Você acha que a gente fala sério aqui? Claro que falo. Fala muito sério. Não, falar agora. O Ebert, por que você vai votar no Boulos? Pra quem tá ouvindo aqui, ó, vamos lá, ó. Fala, ó, Jamais. a gente vai profetizar aqui. Nunca. Jamais. Eleição amanhã. Sai fora, né? Amanhã no caso, mas foi ontem. Ou anteontem. Ou sei lá, dependendo de quando você estiver ouvindo. Ou os atemporais. anteontem. São Paulo tá difícil, né? Não dá pra... É bom que vai ficar datado esse Muito difícil. podcast. Agora, PSOL, é engraçado, né? PSOL, a gente nunca deu crédito pro PSOL aqui, né? Sempre era um partido, assim, fraco. E eu lembro, uns anos atrás, tinha um pessoal que apoiava. Eu conversava com uma menina que fazia um curso comigo, que ela gostava bastante, a gente debatia. Só que eu não dava muita moral pra ela, porque eu falava, PSOL não vai. E pra Não vai você ver, virar. né? E hoje aqui a gente tá falando sobre uma possível eleição. É triste, eu né? vejo que as pessoas elas têm que se posicionar de um lado, assim, fala, tem que ser direita, não tem que achar um partido, um candidato de direita, tem que ser de esquerda, tem que achar alguém de esquerda, não importa quem seja. Aham. E direita a mesma coisa, né? E como o PT se envolveu em um monte de coisa, foi ficando fraco, o PT virou um partido de gente mais velha, um partido de sindicato. Sim. E aí falou, agora a gente tem que achar um outro. Aí o único que tinha mais ali, Mais ali, né? com aquela cara, né? Não, é Sem contar que Embora o Partido da Social Democracia também seja socialismo democrático, né? Então. Mas tudo bem. o que Redundância nos termos. me deixa espantado é a galera, tipo, cristã, o quanto elas abraçam essas ideologias, né? Que nem, por exemplo, teve a última EBD aí sobre política e eu me posicionei, que eu falei que eu era contra a pena de morte. E aí veio a galera. E aí, Marcos, cara, o Marcão esquerdista, hein, mano? Você é esquerda mesmo, Marcão? Ô, louco, isso aqui. Eu falei, não, mano, só porque eu me posicionei contra a pena de morte agora, eu abracei uma ideologia. Então isso me deixou muito... Aquele pacote, né? Você fala que você é de esquerda, você recebe um pacotinho assim, você fala, você é obrigado a acreditar acreditar em nessas tudo coisas. que... E direito, você fala, você agora acredita nessa. então. Igual falar que é contra a pena de morte, falar de racismo, você é de esquerda. Exatamente, verdade, sim. Porque você não pode. Cara, às vezes eu me sinto... Eu tenho que querer matar as pessoas e tenho que falar que racismo não existe. Pra ser Eu me sinto, diferente. tipo, muito desconfortável, às vezes, de expor uma opinião, sabe? Aham. Justamente por causa disso, sabe? Eu acho assim, cara, Então você não nunca, vale... por isso você nunca se posiciona. Não vale a pena o desgaste, sabe? Porque assim, eu gosto muito de conversar, né? Eu gosto muito de trocar ideia a cabeça, assim, às vezes até que discordar de algum ponto, mas assim, se for a conversa, tipo, pra eu entender o seu lado, pra você entender o meu, aí eu topo conversar. Agora, rede social, assim, cara, é terrível. Teve um evento aí que aconteceu, não sei se vocês viram no grupo do Sol Nascente, um cara que é cristão, tadinho. Ele postou um negócio lá no grupo falando assim, Deus não odeia os homossexuais, ele odeia a homossexualidade. Ele começou a colocar um monte de coisa assim, Deus não... Sabe, colocou um monte de coisa, assim, listou uma série de coisas assim, e falou, a igreja ama, não sei o que. Mano, não sei se alguém aqui viu os comentários. Nossa. Eu vi só... Eu não cheguei a ver, mas comentaram na célula alguma Foi coisa sobre isso. terrível, cara. Terrível, mano, assim.
o pessoal caiu matando ele, assim, xingaram o cara de tudo que é nome. Mas foi muito inocente, né? Ele foi muito inocente. Muito inocente, não. Eu acho que foi o Natan. Foi muito inocente. Não, inclusive o pastor Ricardo comentou, falou parabéns, irmão, pela palavra, porque assim, é exatamente isso, assim, o cara foi expor a opinião dele e, mano, não vale a pena, né? Aí eu me restringi. Não, só que muito, assim, mano. Internet eu teve uma época que eu tava assim, não vou ficar falando porque não vale a pena e tudo mais. Mas aí eu vejo que um monte de gente tá sendo ouvida falando um monte de bosta. Mano, então eu não vou. Então, mas eu todo não vou. dia deixou- É melhor. deixou Porque triste enquanto foi que, sábio tipo, se. mano, galera da igreja, mano, chegou aí e falou, Marcão, você é da esquerda, esquerdista, sei o quê. E aí eu falei, Você faz história? É verdade, né? Verdade. E aí eu falei, não, eu fiquei de fato chateado, mas mais triste mesmo por causa disso, que eu até falei lá na própria aula, né? Que nós devemos sim entender política, nos envolver e tudo mais, mas uma coisa é você entender, querer se envolver, e outra coisa é você comprar uma ideologia que não é nossa. A política... Seja qual for, né? Exatamente, seja qual for, seja direita, esquerda, centro, sei lá, qualquer uma, não é nossa, mano. A nossa ideologia é a Bíblia. Sim. Até é engraçado que Jesus, ele foi muito questionado em relação à ideologia. E ele sempre, você vê, sempre escorregadio. Ele não falava, ele não... E aí... Vocês então. Mas a galera que não, mano. Eles compram, mano. Eles compram. E isso me deixou bem chateado mesmo, porque, tipo... Cara, é ir pra um caminho muito perigoso, velho. Eu acho que a gente tava vivendo um tempo que as pessoas falavam assim, né? A gente precisa falar mais sobre política, a gente precisa falar mais sobre política. Aí teve aquele boom lá em 2013, quando teve os primeiros passeadas e tal, começou todo mundo a falar de política. Nós cristãos fomos juntos também, né? O cristão tem que, enfim, tem que estar lá e tal, e tem que falar. Só que, cara, as pessoas, elas trocaram, né, uma percepção que todo cristão tem que ter, cara. Tipo assim, sua pátria não é daqui, sabe? Você não pertence a esse lugar. Sim. O governo daqui não é o governo da sua vida, não é o governo dos seus princípios. É um outro sistema político. É uma monarquia teocrática, vamos dizer assim. É um rei, e esse rei é Deus, e é a este reino que você pertence, né? Você tem que fazer o... Mas parece que foi seduzido, né? Foram a galera seduzidos, foi seduzida. É E- só decorar um versículozinho e falou, então. esse é o candidato de Deus. E exatamente. essa percepção que o cristão tem que ter, né, mano? A promessa que nos foi feita, da eternidade, né? Isso é uma promessa que a gente tem que lutar pra permanecer debaixo dessa promessa e quando morrer, enfim, pro paraíso. E a gente perdeu isso, essa noção desse prêmio, sabe? Eu tô suportando aqui pra receber esse prêmio lá. E aí elas querem que o prêmio venha aqui a partir de uma direita ou esquerda, sabe? Sim. E os cristãos estão assim, cara. Não, é exatamente isso. A gente tava até conversando aqui em off, que eu tava falando aqui que a tendência não é melhorar. É piorar. E a galera não tá aceitando isso, velho. Mas a tendência não é melhorar, é piorar. Se não for Porque a Bíblia não fala que as coisas vão ficar ruins. Exatamente, é a promessa. Eu não sei porque esse desespero. Exatamente. Escatologia. Eu até teve um... Então a uma gente postagem. tá atrasando a volta de Jesus? A gente Não quer isso. atrasar? Não isso, mas Como aí se fosse possível, né? teve uma postagem lá que o Edu fez, da cantora gospel lá, que ela morreu, né, de Covid, e a galera começou a caçoar, zoar lá, falou assim, mas cristã e morreu de Covid? Como assim? Se Deus não curou a Covid, vai fazer o quê? Que fé é essa que a galera tá tendo e tudo mais? E aí o Eduardo fez uma postagem lá, tipo, nossa, nós vamos ouvir isso quieto, alguma coisa assim, nesse sentido. E aí eu postei, eu falei assim, não me surpreende a galera atual ter esse posicionamento, porque se na época de Jesus já era assim, Sim. e agora nós vamos... Eu falei, a tendência é piorar. Claro que nós devemos nos defender, né? Mas uma coisa é a gente não aceitar a realidade. Eu acredito que... Eu até estava conversando com o Herbert que eu tenho uma pegada de pregações que tá saindo aí que eu tô curtindo muito, que é estilo de vida dos últimos tempos. Cara, eu tenho visto muito pregação nesse sentido, é muito top, mano, porque é isso, mano. A gente tem que ter um estilo de vida pros últimos tempos. Não falar assim, galera, vamos lá, vamos mudar, vamos pegar a força, vamos entrar no Senado, etc. Sim. Então, eu acho que a galera tem muito esse... Eu acho que é esse válido apego. isso, tá ligado?
Mas eu acho que é isso, tipo de... o cristão lá, introduzir na política, ele entrar lá dentro. Mas eu acho que ele não pode perder essa perspectiva. Exatamente. De que Porque não é aqui, né? Exatamente, porque você vê, os caras compraram a ideologia. Muitos caras Sim. lá fizeram inimigos, mano. Que nem a gente tava falando lá na aula da homossexualidade. Os caras pegou e, mano, os caras abraçou. Tipo, não, é isso aí, mano. Não vai ter... E pegaram os homossexuais como inimigos, velho. Aí já era, mano. Assumiram uma bucha que não era pra ser deles. Mas aí, Perdendo a assumiram o noção, posicionamento né? ideológico, já era. Mas volta naquilo que vocês falaram, né? De, tipo, se eu não concordar, eu sou homofóbico. Sendo que não é isso, é só o posicionamento que você tem, entendeu? É a forma que você pensa, às vezes... Vocês entenderam? Conta aquela história lá que você passou na faculdade. Você pode falar? Quando você sofreu homofobia. Meu último semestre na faculdade foi um semestre assim meio atribulado, né? Mas não atribulado com relação à questão do inglês, né? Dos estudos em si. Minha sala, chegaram algumas pessoas novas na sala, mas já tinha também algumas pessoas e o pessoal começou a me perseguir. Então eu entrava, o pessoal virava o rosto. Aí eu ia falar alguma coisa na aula que não tinha nada a ver com o cristianismo, né? E a pessoa tirava sarro, ou ela falava assim pros amigos, né? Nossa, lá já vem aquele menino falar sobre não sei o quê. E isso eu não falava, né? Eu percebia, mas eu não falava. Mas as pessoas que andavam comigo percebiam. E elas falavam, nossa, como assim, né? Tá acontecendo isso com você, o pessoal tá virando todo mundo contra você. Foi engraçado. Engraçado assim, né? Agora, né? Agora é engraçado, né? Mas eu lembro que teve um rapaz que eu cheguei, né? Eu era amigo dele, comecei o curso, ele me ensinou inglês, ele é homossexual. E a gente nunca entrou assim em termos, né? De igreja, de Bíblia, nem nada. E ele me ensinou inglês, me ajudou. A gente passou o primeiro semestre tranquilo. Tudo que era das coisas da faculdade a gente resolvia junto. E aí um dia, no segundo semestre, me fizeram uma pergunta sobre se eu achava, né? O que eu achava sobre o homossexualismo. Na verdade, perguntaram de roupa e entrou nesse assunto de homossexualismo. E eu lembro que eu disse, né, que eu achava que era pecado, mas que eu acreditava que era pecado por causa do que a Bíblia diz. Disse mas que eu tratava as pessoas normalmente, que se eu fosse, né, deixar de andar com as pessoas, olha só, eu falei, eu tava lá, eu falei assim, se eu fosse deixar de andar com as pessoas por causa que elas praticam pecado, eu não ia andar comigo, né, porque eu sou um pecador. E ele, nesse dia aí, ele parou de falar comigo, e dele no último semestre ele me perseguiu, né, mandou um texto no grupo da sala falando um monte lá, todo mundo entendeu que ele tava falando de mim especificamente. Mas assim, eu ainda mandei mensagem pra ele durante o segundo semestre falando, olha, eu gosto de você, eu acho você um cara muito legal, gosto da nossa amizade que a gente construiu desde, né, do começo do curso, não queria que, né, percebi que você tá meio estranho comigo, queria saber, e ele falou assim pra mim, ele falou, Herbert, aí ele veio um pouco assim, mas foi mais agressivo no começo, mas eu ainda falei, olha, não, eu quero continuar nossa amizade e tal, e ele falou assim, não dá. Não vai dar, não consigo. Eu não consigo conviver com alguém que tem as crenças que você tem. E aí eu perdi a amizade dele, né? Perdi, e aí quando com o passar do tempo, não só perdi a amizade, como ele começou a, de certa forma, me perseguir durante o curso, né? Você é louco. Ele mandou um texto lá, né? Mandou um texto no grupo da sala falando um monte. Eu não lembro agora especificamente porque... Mas ele falou um monte lá, falando desse pessoal que acha que o meu amor é errado. E todo mundo sabia, tanto é que eu saí do serviço, eu cheguei na faculdade e o meu grupo não era um grupo de cristãos, era um grupo, né, e eles chegaram em mim assim, falaram, você viu que o menino escreveu pra você lá no grupo? Porque eles sabiam que ele não tava, né, não era pra ninguém da sala assim, eles sabiam que era direcionado, né, mas isso aí. Você é louco. E como você lidou com isso? Como você ficou triste, ficou nervoso? Ficou com medo de dar umas pedradas? Olha,
É que o último semestre foi um semestre muito tenso, né? Todo último semestre de faculdade é muito difícil, que essa questão de TCC... Então foi algo que eu não me preocupei muito, né? Eu ficava incomodado. Eu não gostava de estar na sala de aula por causa dessa questão. Eu percebia, né? Não era todo mundo, mas tinha os grupos e eu percebia uma certa hostilidade à minha pessoa. Quando eu ia falar na sala, eu me sentia retraído. Se eu ia dar opinião sobre um assunto bobo, né? Porque você faz humanas, o pessoal fala muito sobre polícia, sobre racismo, e outras coisas. Se eu ia falar sobre qualquer tipo de assunto que eu ia, né, falar qualquer coisa lá, eu sentia esse receio de que as pessoas falariam mal e etc. Então o último semestre foi difícil, só que como eu estava nessa época de TCC, eu estava com a mente mais ocupada. Então eu não era triste, sofri, mas eu não fiquei tão... Mas a correria era maior, então a correria foi como, tipo assim, sabe? Eu preciso me formar. Preciso me formar, né? É o último semestre mesmo, então, assim, eu acho que se tivesse acontecido nos primeiros semestres, eu ia sentir mais. Mas acho que daí vem de entender o motivo dessas coisas, né? Que acho que é a culpa muito igual colocar nós no meio, como igreja, de não ter sabido lidar, comunicar da forma correta, né? Sim. A gente falar que é um erro, beleza, mas acho que a forma que sempre foi uma forma só de acusar e nunca de acolher, sim, acabou criando, que a pessoa fala, eu não consigo conviver com alguém que tem as crenças. Mas sempre conviveu 2 semestres. Conviveu, exatamente. No final, não foi, tipo assim, já tava, sabe, acontecendo o semestre lá no meio, não lembro. Mas aí aconteceu essa situação que perguntou, mas ele sabia que eu era cristão. E eu nunca, né, ele sabia o que eu acreditava. Mas quando foi a coisa assim, exposta, né, que aí ele se sentiu ofendido. Mas assim, uma coisa que o Alisson disse, né, a igreja... Infelizmente, né? A igreja age como age por ignorância. Infelizmente, é triste falar isso, né? Muito triste. Eu não falo isso como alguém que acusando, sabe, a igreja. Justamente isso. Eu falo isso com amor, de verdade. A gente vê os erros, reconhecer os erros e mudar e melhorar. Não é errado falar, a gente tá errado, a gente errou nisso aqui. Exatamente. A igreja é muito ignorante. Muito orgulhosa de não assumir os erros. E até, vamos supor, falar com cuidado, né? Esse movimento pentecostal, pentecostalismo sem estudo das escrituras, foi um movimento para a igreja muito prejudicial. Uhum. A gente ganhou muita gente, sim, muita gente foi salva, mas nós nos tornamos muito ignorantes. Não, tanto que o que a gente falou no começo sobre dança, sobre música, tudo isso interfere. Porque chegou falando que demonizou tudo. Exatamente. Demonizou a política, demonizou exatamente. A TV, demonizou a arte, demonizou tudo. Não pode ter TV em casa porque TV é do diabo. E agora reclama que... Eu cresci assim. E agora reclama que na TV não passa coisa crente. É lógico, a gente falou sempre que a TV era do diabo. Reclama que os filhos só ouvem música ruim. É lógico, a gente sempre falou que fazer música era coisa do diabo. Então assim, difícil. Então, a gente tá sofrendo o resultado, né? Acho que o pessoal do Dunamis que fala sobre as esferas da sociedade, de que a gente tem que atuar nas esferas. Sim, um teólogo falava interessante. Sobre as esferas, né? Sim. Sabe aquela frase, o pastor Jorge falava, não tem 1 centímetro em toda a criação sobre o qual Cristo não possa vir e reivindicar que isso é meu. O Abraham Kuyper, o nome do teólogo. E aí ele diz assim, que em todas as áreas o cristão, né, pode... Foi até dessa ideia, eu gosto muito dessa ideia, de a gente glorificar Deus naquilo que faz, né? Porque não faz sentido, por exemplo, um texto... O John Piper fala isso, né? Ele diz lá, o 1 Coríntios 11:31, quer comais, quer bebais, quer façais... Mano, como que você come pra glória de Deus? Como que você faz isso? Tipo... fazer um programa igual... agradece que cresce. Sim. O agradece que cresce. Então, como que você bebe pra glória de Deus? Um copo de coca aqui, aleluia, Senhor, glória te damos. Dá outro glória. Não é isso. É você, sei lá, desfrutar, dar essa ideia, né? E o Paulo fala todas as coisas. E aí o Piper fala assim, quando o Paulo diz todas as coisas, é todas as coisas. Todas as coisas, seu trabalho. Sim. E é uma perspectiva, é um modo de você olhar, né? De você viver e muda drasticamente. Mas, mano, eu queria te fazer uma pergunta. Até você como líder de jovens e tal, você já passou pela experiência da faculdade.
o que você recomendaria? Porque assim, vou contextualizar mais aqui. Essa experiência que todo mundo aqui acha que um dia já passou, quem vai fazer faculdade é cristão vai passar, é esse tipo de pressão por guardar os princípios cristãos e não estarem iguais aos valores do mundo. Eu já vi muita pessoa se desviar, velho. Isso. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela abre mão do princípio cristão para se adequar ao princípio do mundo, ao princípio dos colegas da faculdade, porque ele não quer, por exemplo, no exemplo que você contou, ele perdeu a amizade. Entendeu? Ah, não, então beleza, vou renunciar aqui ao princípio cristão. Enfim, desvia. O que você diria pro cristão que eu vi isso aqui, jovem talvez, aí, que esteja passando na faculdade, ou que ainda não fez uma faculdade, vai fazer e vai certamente lidar com isso, para que ele passe bem, assim, sabe? Que ele não perca a fé, que ele consiga até talvez ser frutífero ali. O que você recomendaria para essa pessoa? Se você for, né? Você é salvo, né, você conhece Jesus de fato, todo lugar você vai encontrar uma pressão, né? Serviço. O que acontece? Você vai passar uma hora, você vai ser pressionado, né? E quem conhece Jesus permanece. Agora sim, tem outras coisas que ajudam, né? Por exemplo, conhecimento. Conhecimento eu particularmente acho que numa fase dessa é muito bom. Muito bom. Se você for um cristão genuíno, você vai preservar. Eu na minha turma, eu vi cristãos, né? Como o Marcos falou. Eu vi cristãos se afastarem mesmo, mudarem a mentalidade deles, mudarem, sabe? Abandonarem os princípios da fé. Mas eu vi uma cristã, né? Pra ser exato, eu vi uma cristã que ela não tinha conhecimento, né? Mas ela não abandonou os princípios da fé, ela permaneceu firme durante todo o curso e ela não tinha... então, assim, se você de fato conheceu Cristo, você vai permanecer e você não vai ceder, porque o Espírito Santo vai fazer com que você permaneça, né? Ali, mesmo que todo mundo é contra você e fale contra, você vai conseguir permanecer. Agora, conhecimento é uma ferramenta excelente. Muita coisa do que eu via na faculdade, eu ficava muito assim, à vontade, porque eu não sentia... Eu tive essa sensação na escola. Engraçado, né? Estudei escola pública e tive isso. Tive a sensação de eu questionar a minha fé. Por causa da pergunta de alguém, sabe? De eu questionar, da posição de alguém, eu questionar a minha fé. Na escola eu tive, mas na faculdade não. Eu estava muito tranquilo sobre o que eles estavam falando, sobre o posicionamento. Quando minha professora foi falar, por exemplo, ela foi criticar a tradução da Bíblia, que ela foi falar que a gente não consegue trazer o sentido do original, eu me senti muito à vontade. Por quê? Eu citava um texto, ou eu falava de um estudioso, do assunto específico, e ninguém sabia. Aí você inventava uns negócios. Não. Isso é engraçado, porque, por exemplo, teve uma prova que eu fiz na faculdade, e geralmente história, as provas eram assim, o professor na prova ele dava 2 ou 3 temas e você escolhia sobre um para dissertar. E aí teve uma prova, velho, que tinha umas perguntas lá, eu vi a primeira pergunta lá, nem lembro qual que era, mas eu falei, mano, isso aqui eu não lembro de nada. Na segunda também tinha nenhuma referência. Aí na terceira, mano, tava falando lá sobre Agostinho. Aí eu falei, mano, é nessa aqui mesmo. E, cara, tudo que eu sabia sobre Agostinho eu escrevi. Sim. Tudo que eu já tinha estudado no seminário. E aí eu fui lá, mano, me salvou. Eu tirei a nota boa, passei. E assim, a referência que eu tinha era do que eu tinha estudado no seminário. E várias outras questões que o professor lançava, que eu pegava em referência. Eu falei, poxa, eu li isso lá. Isso aí foi na época do Lutero, até do Gutenberg lá, eu citei da prensa. E aí, como o Herbert falou, aí o pessoal fica assim, caramba. E isso é muito interessante, mano, porque os caras, quando sabem que você é cristão, eles têm esse pé atrás. Mas quando eles veem que você tem conhecimento, que você não é um cara ignorante, mano,
Eles ficam inseguros. Eles tipo, ficam seguros, velho. Eles ficam esse não é inseguros. aquele crente comum lá. Não é aquele eu crente que eu lembro- xingo no Facebook. Eu lembro da escola. Eu confesso que eu sempre fui muito respeitado, cara, nos ambientes de... Desculpa, Isaac, te cortar. De faculdade Não, isso é e normal. curso e trabalho por conta disso. Porque os pessoal comentavam alguma coisa e eu explicava. Falava, não é assim. Como que é então, Nathan? Tipo, vinha assim ainda. Teve um cara uma vez que ele falou assim, porque até o Judas foi salvo, ele falou no trabalho. Eu falei, oxe, onde você viu É isso? legal quando as pessoas falam. Eu fico mal feliz quando as pessoas falam as coisas da Bíblia errada. Aí ele, babando, né? aí ele encheu o peito. Tá lá na Bíblia. Eu Tá já na taco Bíblia. assim. Tipo assim. Aí eu falei, onde que tá na Bíblia? Exatamente. Aonde? Me fala pra mim onde tá na Bíblia. Exatamente. Aí eu comecei a falar. Falei, em Atos diz que o cara se matou, mano. Exatamente. Se matou antes de se arrepender. Se enforcou lá. Aí, aí ficou desconversando assim. Aí o pessoal passa a respeitar, assim. Exatamente. Então, pegando um pouco do gancho aí que o Herbert disse, um conselho que eu daria, cara, é tipo, mano, você vai ter que ter muito conhecimento. Se você entrar, Ajuda, tipo, como, ajuda e muito. se você entrar lá e você for uma pessoa, pelo menos, ignorante na sua fé, aí já era. Os mano. cara Os monta. caras vão te engolir, É. velho. Os caras vão te engolir assim. Agora, se você tem conhecimento, pelo menos da sua fé, mas assim, conhecimento bom, pra poder argumentar, já era, mano. Os caras vão te respeitar. Eles podem fazer que nem aconteceu com o Herbert. Não concordo, não quero conviver com você. Beleza. Mas vão ficar achando uma. Você é ignorante. Você não sabe nem o que você tá falando. Não, e outra. E acho que junta as duas coisas, o conhecimento e a vida genuína. É o que vai fazer Exato. você. E outra, ó, porque assim, não no contexto de o cara vir contra você, né? Mas imagina, você tá com um colega de faculdade. Você tá ali trabalhando, né? Fazendo trabalho com ele, sempre. Você cria uma certa afinidade com a pessoa, começa a compartilhar coisas com ela, né? E aí o que acontece? Essa pessoa começa a te questionar sobre a sua fé. Porque ela tem uma ideologia totalmente diferente daquilo que você crê. Se você não tem conhecimento, se você se sentir desconfortável com o que a pessoa está perguntando, se você não souber, é muito fácil você ser seduzido. Porque assim, a vergonha pode fazer você ceder pro outro lado? Pode fazer. Mas essa intimidade, o cara é seu colega, ele tá falando coisas ali, ele tá colocando sua fé em xeque, você não sabe, você tá ali perdido, né? E você acaba não conhece o sentido do seu e você percebe sentido no que o cara tá falando. Exatamente. Você olha e fala, mano, é verdade, né? É verdade, Cara, né? Nossa, mas ele tá falando, faz Porque- sentido. Porque os caras Aí- têm 1001 teorias. Tem coisas que aí são- você abraça. que são Aí é muito fácil plausíveis. você abraçar. É Sim. fácil de você abraçar. Por isso que o cara que tiver conhecimento, você tem o Espírito Santo vai, né? Mas o cara que tiver o conhecimento, ele vai conseguir. Não, cara, nada a ver. Você tá viajando. Exatamente. Pensa assim, ó. Pensa assim. E se a gente analisar desse ponto de vista, a pessoa vai e aí você consegue sair tranquilamente. Verdade. E não, ainda mais pra quem tem conhecimento, cara. Tem coisa que você ouve que vai relativizar aquilo que você tem ali como um princípio cristão, por exemplo, e aí ele vai dar uma explicação, cara, muito lógica. Ele fala, não, isso aqui é assim por causa de quando, sei lá, a espécie humana estava evoluindo dos macacos, desenvolveu tal coisa por tal situação. Aí você fica, caramba, mano, fez um sentido. Não, é muito fácil falar assim. Não, se eu falar Aí- Deus, não, mas se eu falar que desenvolveu. Entendeu? E aí ele explica, tipo, um negócio, você tem fé por causa disso, entendeu? Sim. Por causa dessa necessidade de coletividade, de você fazer parte. E ainda assim, para quem tem o conhecimento dos princípios cristãos, né, daquilo que crê, já ainda é assim é difícil. difícil. Então imagina o cara que entra e não sabe, cara, e Sim. não conhece. Nossa, você morre Sim. na faculdade. Morre. Eu já vi, cara, isso aconteceu muito, assim. Eu não vou expor pessoas aqui, É mas... engraçado que até na questão também de Sei quem é, hein? conversão. Eu me lembro que uma vez eu tava vindo de trem com um amigo da faculdade e o cara assim, ateu. E ele era um ex-católico. E aí ele ficou lá, mano, desculpa Marcos, mas eu não consigo entender, né? Pra mim não entra na minha cabeça situações e tudo mais. E aí a gente tava conversando e aí eu falei pra ele, mano, não é só a questão de estudo, é questão de experiências. Aí eu falei que eu tenho uma experiência espiritual que eu tive com ele. Mano, ele ficou, tipo, encantado, velho. Ele falou assim, sério, sei o que, aconteceu isso, sei o que. Aí no outro dia a gente voltou junto e ele falou assim, você tem mais experiência daquelas lá? Conta aí mais uma. Aí você conta e aí você vê que, tipo, o cara não conhece
não conhece, ele não conhece o que... Calma aí, deixa eu... Espera esse cara descer aqui em casa com a moto. Deixa o Mad Max passar na rua ali. E aí... Eu tô pra assistir esse filme, toda vez que eu vou Muito bom, colocar... É um filme novo. Assiste o antigo primeiro. Não, toda vez que eu vou colocar, eu esqueço o nome do filme, Mad Max. é legal. Eu assisti no cinema, achei muito ruim, mano. Ruim é Vê o você. antigo. O antigo é muito Não, da hora. o voltando novo é pro legal. assunto, o novo é né? legal. E aí, no dia seguinte, a gente nem tava falando sobre cristianismo nem nada, e aí ele olhou assim pra fora assim do trem, aí eu acho que ele queria perguntar, mas não sabia como. Ele, mano, tava pensando naquela experiência que você contou ontem lá, mano. Eu tenho outra aí, conta aí. E aí eu contei, e aí a gente pegou uma amizade, e depois o cara ficou super aberto pra gente falar sobre isso. E aí eu falei assim, caramba, não precisei falar algo histórico. Sim. Não precisei falar, eu falei de uma experiência, mano. E aí o cara já me conhece. Outra questão, Fala aí. isso é incrível. Ó, você tem, vamos supor, nesse contexto do amigo, né? A pessoa, todo mundo que vem pro cristianismo vem por necessidade, Exatamente. né? Todo mundo que vem. É difícil alguém falar assim, nossa, eu fui convencido racionalmente, eu decidi, né, se tornar cristão. Às vezes o cara não tem conhecimento, mas se ele tem um colega, né? E aí o colega tem uma necessidade, tá passando por um problema de depressão, tá passando por, né? E o cara, ele apresenta um evangelho que consegue resolver aquilo, já era, mano. Você ganha o cara. Tem uma Você situação. ganha. Tem outra situação. Você muito ora e o cara tem engraçada. experiência com Deus. Exatamente. Você não precisa explicar nada. Mano. Você ora, o cara sente, já era, filho. Acabou. Eu tinha, na época da escola, eu comecei a fazer amizade com o John, que foi o cara que pregou pra mim e me levou pra igreja. E tipo assim, eu era muito, muito amigo do John. E aí de repente ele começou com essas histórias de cristianismo e começou a contar umas experiências. E aí ele contava lá que ele tava na sacada da casa dele e via um leão, e o leão deitava no pé dele. E aí eu falava, e aí quando eu chegava assim, mano, eu falava assim, mano, eu conheço esse cara. Uhum. Eu sei que ele não é louco, mano. Ou ele tá mentindo, Ou o que ele tá usando é muito forte. ou o que ele tá usando é muito forte, mas eu sabia que ele não usava drogas, né? E eu falava, mano, ou esse cara tá mentindo, ou ele tá falando a verdade. O John ia ser legal aqui, né? Não, vamos convidar ele. O John E é aí ele doidão. começou a plantar dúvidas na minha cabeça. Sim. E aí eu falei, mano, que doideira é essa aí? Mas aquilo, e é engraçado que ele contava, eu ia pra casa, eu ia deitar, eu ficava pensando, mano, mas se ele vê, e se o que a gente vai falando é verdade, mas se ele vê mesmo, mano? E se... Pô, É igual, ó. lembra na escola, quando você tava me evangelizando? Ele fazia rodinha com um monte de moleque lá, e eu era um deles. Tanto que eu E ele começava a contar dos cultos de libertação que tinha na igreja, dos demônios que manifestavam e tal, e todo mundo ficava curioso, mano. Nossa, queria lá ver. É igual, por exemplo, ó. Você Tira os pensava demônios nesse de mim. sentido? Não, eu ficava, caramba, mano, que bagulho doido isso aí, mano. Acreditava. Então, Cagava Sim. de medo. assim, E outra, o testemunho, as pessoas sabem, né? As Exatamente. pessoas percebem, né? O testemunho conta muito. Eu lembro, ó, na faculdade mesmo, eu contei algumas coisas, né, que aconteciam na célula. Eu contava na faculdade, nessa quesito de libertação, né? E os meninos lá ficavam assim. Teve um dos meninos que ele teve experiência com os demônios, né? E o outro lá que era agnóstico. Mas o agnóstico era extremamente interessado. Se eu começava a falar, ele não sei o quê. Aí ele falava assim, ô, por que você não ora aqui, né? Você não ora aqui pro pessoal manifestar, não sei o quê. Tipo, o cara mó... Não, e ele era... Tanto que teve uma situação que aconteceu lá, que eu saí pra orar por uma menina. E o menino agnóstico falou assim, não, vamos lá, demorou, não sei o quê. Não, eu tô com você, cara. Do meu lado lá, vou orar pela menina. Eu achei engraçado, mas é pra você ver a experiência também. Experiência conta, mano. Conta. Ô, minha experiência de conversão foi bem lenta, né? O Herbert Tá bom, que pregou então, pra mim. Não, mas entrando no que o Herbert falou, que é um assunto que eu acho bastante interessante. Essa questão, tipo, de pregar por necessidade, sabe? Eu entendi o evangelho assim mesmo numa pregação do Paul Washer, mano. Eu entendi. Eu já tinha experiências aqui na igreja, né? Introduzi, mas eu entendi assim, tipo... Mano, eu lembro até hoje, eu tava no meu quarto assistindo a pregação dele no notebook. Aí eu falei, é isso, sabe? Tipo, mano, eu entendi, sabe? Você fez isso? Eu fiz, cara, eu fiz isso mesmo. Porque eu fiquei muito... Eu entendi com o livro do John Piper. Agora, eu tenho até esse livro, se alguém quiser É emprestar. bom o livro, hein? É porque ele é um nome bem complicado.
mas acho que é dando continuidade às aflições de Cristo, continuando as aflições de Cristo. Tem alguma coisa a ver com as aflições de Cristo, mano. Você falou. Não, então. Marcou sua vida. E aí, mano, como que título foi? não, Tipo, mas eu não sinto que foi tanto por necessidade que eu tinha, sabe? Aham. Havia lá no projeto que eu fazia a aula de educação cristã, e aí a missionária lá que ministrava, ela tava falando sobre os 10 mandamentos. E, cara, foi muito bíblico, tá ligado? O que Paulo fala em Romanos, por exemplo. A lei, ela manifesta o seu pecado, né? E aí o seu pecado vai te mostrar que você não tem chance de se salvar. E aí eu fiquei, tipo, mano, nossa, nunca te brigo mesmo. Cara, como que eu faço agora? Tipo, se eu morrer, eu vou pro inferno, mano. Deus tá com raiva. Tipo, eu tinha eu tinha isso, mano. Tinha medo, mano. Eu tinha muito medo. E aí quando eu fui pra igreja, e houve, né, a denúncia do pecado, né? Que a igreja tem que fazer isso mesmo. E quando, tipo assim, mas Jesus morreu no seu lugar, sabe? Jesus pagou. Fez mau sentido, mano. Sim. Nossa, fez mau sentido. Eu tive essa experiência mesmo, assim, de entender, cara, é isso, sabe? E não foi nesse quesito de necessidade, sabe? Tipo, foi nessa necessidade, tipo assim, eu preciso ser salvo, mano. Não quero morrer. Eu não quero ir pro inferno, não. Eu tinha medo de ir pro inferno e sentir, e pegar fogo, tá ligado? Eu tinha esse medo. Sim. Sabe? Você ficava botando terror também, lendo os... Não, teve um dia, mano, que ele abriu o Apocalipse 21:8 na escola e leu lá os pecados e tal, os tais não herdarão o reino dos céus. Aí o Jesus falou assim, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Maluco! Mano, nem sei o que é enxofre. Eu não sei, eu fui pesquisar. Aí na hora que eu descobri o que era, eu fui sair fora, mano. Quero ir pra lá, não. Tipo, foi esse tipo de necessidade, sabe? Sim. Medo de inferno. Aí tem gente que foi fala... uma necessidade diferente, né? Não foi uma necessidade. É uma necessidade Por exemplo, da humanidade, né? Eu fui criado, né, na igreja, e a minha conversão foi um sonho. Ninguém chegou pra mim necessariamente e falou assim, ó, eu tinha os princípios do cristianismo no meu coração e eu tava no mundo, e eu sonhei que o diabo falava pra mim, falava pra minha família que nós éramos dele. E quando eu tive esse sonho, eu acordei e falei, não, eu vou pra igreja. Sai fora, eu sou o diabo, não. Foi. Não, é sério. Foi exatamente assim. Foi porque pra mim foi muito intenso o sonho. E aí eu falei, não, eu vou pra igreja. Aí foi quando minha mãe me levou num culto, eu aceitei Jesus e eu fiquei na igreja. Vocês contaram essas duas experiências em comum. E eu conheci um cara que ele era totalmente contra esse tipo de pregação. Ele até uma vez visitou a nossa célula lá quando o Liang era meu líder. E ele chegou e falou assim, mano, sou totalmente contra esse tipo de pregação aí, pessoas que pregam usando o inferno, pregam usando... Jesus fazia isso, tá contra isso. E aí ele falou, porque, tipo... E aí ele falou, né, que toda aquela estrutura que ele tava montando de raciocínio, ele falou, porque se for pelo medo, as pessoas não entendem o evangelho. Elas vão estar lá, elas vão estar indo muitas vezes no culto e tudo mais, mas, mano, elas não vão entender. E aí, enfim, eu achei interessante porque existem, acho que não só ele, acho que existem muitas pessoas que têm esse posicionamento, né? Tem mesmo. Mas é muito... Ultimamente tem crescido bastante, aliás. Muito rápido. Olha só, a gente estava fazendo seminário e o C.S. Lewis, a gente estava aprendendo sobre, né, conversão. E aí o C.S. Lewis, ele não é teólogo, né, mas ele tentou descrever de forma prática, eu lembro disso faz tempo, de forma prática o que é o processo de conversão. E aí ele pegou caras como David Brainerd, John Wesley, e ele foi, né, em cima deles tentando explicar da experiência deles de forma prática ali, o que acontece no literal. E eu lembro que o primeiro estágio que ele elencou para falar assim, eu passei pela conversão, era do arrependimento. Falava assim, que o cara que passou pela conversão, a primeira fase dele, ele sentiu o juízo de Deus. Normalmente, todo mundo que se converteu no primeiro momento, eu não tô falando que isso é uma verdade absoluta, tá? Eu tô falando sobre o que o C.S. Lewis disse. Para ele, todo mundo que se converteu passa pelo primeiro estágio, que é do sentir o juízo de Deus. Sente que é um pecador e que vai morrer e que Deus vai matar e ele vai pro inferno. É o primeiro estágio. E aí depois a pessoa começa... Aí ele elenca lá quais são os estágios. Não lembro todos, mas ele elenca quais são, mas isso ficou marcado. Até no Paixão pelas Almas ele fala... Tem uma parte que ele fala sobre isso, né? Um avivamento sem arrependimento. E aí assim... Na Bíblia também. Não faz sentido. É terrível. Não faz sentido. Eu não vejo... Eu também acho que não faz sentido, cara. Não faz sentido, mano, Jesus ter vindo, tá ligado?
Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade de pregar, cara. Eu leio João 3,16, então não conhece, Deus amou o mundo, e João 3,36, que é o último versículo de João 3. Fala assim, porque os que não receberam Jesus, sobre eles permanece a ira de Deus. Oxi, mano. Deus tá Não, eu errado, entendi velho. o que ele quis falar naquela... Porque ele falou assim, porque Então. nós temos que levar as pessoas ao arrependimento. Isso. E não ao medo. Porque, geralmente, quando eu vou evangelizar alguém, eu tento fazer esse parâmetro. A pessoa se Sim. sentir muito distante do parâmetro. Até eu lembro que uma vez Sim. a Amanda, a gente ia evangelizar, a Amanda trouxe um vídeo muito legal da galera que ele ensinou passo a passo a fazer o evangelismo, né? E eu achei muito legal que ele falava lá, que o cara chegava lá e fazia perguntas, né? Você já mentiu alguma vez na vida? Sim. Eu achei aquele... Cara, eu acho que você também aceitava no dia, O Natan. Natan que mostrou isso aí pra Não, ela. mas eu quem acho. mostrou uma vez pra nós foi a Amanda. A Amandinha também usava. Aham. Eu achei fui sensacional essa estratégia. Eu sei Mostrou que pra ela. Que eu que Cara. trouxe pro evangelismo isso aí. Foi da hora, mano. Mano, É achei muito louco sensacional isso. essa estratégia. E tipo assim, mano, comigo nunca falhou. Nunca falhou. Muito legal. E tipo, os caras querem... Eles tentam trazer essa questão do arrependimento. Claro que Sim. depois no final lá eles falam, mano, não te preocupa você ir pro inferno? Sim. Que aí a galera fala assim, não, me preocupa Sim. bastante. E aí eu entendi o que eles dizendo naquele dia na célula. Que ele quis falar assim, não, a gente tem que mostrar que a pessoa precisa se arrepender. Mas eu acho que tá junto, mano. O Tá arrependimento com o castigo. Você Tá só, junto. Você só vai se arrepender... Esse se método tem que que- você Ó, falou olha só. demonstra isso. Exatamente. Olha só, é muito contexto. E você pensa assim, na qualidade de cristão que você vai produzir, Exato. não é? Se a pessoa entende o juízo de Deus e se isso é muito impactante e forte para ela, quando ela entender o amor, ela vai dar outro valor. Quando ela entender a salvação, ela vai dar outro valor para a salvação. É a história da mulher lá que Jesus conta em Lucas 7, né? Da mulher que Jesus tá jantando na casa de um cara, e aí ela chega, começa a chorar, enxugar os pés de Jesus lá Sim. com o próprio cabelo. E aí o fariseu fala assim, nossa, se esse cara fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher, que provavelmente ela era prostituta, né? Sim. E aí Jesus fala a parábola, né? Que um senhor tinha duas pessoas que deviam a ele. Um 50 denários e o outro 500. E esse valor de 500 é tipo assim, é um valor absurdo, que é impossível uma pessoa Exorbitante, né? conseguir pagar. Sim. E aí esse senhor perdoa a dívida de ambos. E aí ele pergunta, quem dos dois devedores vai amar mais esse senhor? Aí ele fala, o que devia mais. Deve mais, Ele falou, então, essa mulher aqui devia mais, por isso que ela ama mais. E você deve também. A dívida é a mesma, né? Ambos devem Sim. para a mesma pessoa. Agora, a percepção de amor é da profundidade com que você se sente culpado. Esse que é o ponto, mano. Por isso que você não pode tirar essa culpa. Você não pode tirar isso fora. Porque senão a pessoa não vai amar Deus direito, mano. Exatamente. A pessoa não vai amar Deus. E esse que é o ponto. Manos, a gente já tá em 2 horas de episódio. Ô, louco, velho. Ô, louco. Rapaz. Tá muito Tá legal. quase passando a luta na Globo. Deixar aqui, eu vou até... Não, o papo tá bom, mano. Isso aí, o Herbert vai vir mais vezes. Venha, mano. Vem mais vezes. Demorou, poxa. Ele que nunca ouviu a gente, nem sabia que tinha. Lança brava, vai. Natan. É. Ah, é? Tá. Não, a gente pode sei. fazer o bolão do socialismo primeiro. Quem você acha que vai ganhar amanhã? Eu acho que vai ganhar o... Ou no caso, ontem, Eu também acho que o Covas ganha. Acho que qual ganha. Eu acho que vai dar boa. Fazer jejum e oração durante a madrugada aí. Eu vou ser pessimista, eu vou falar o seguinte, amanhã ninguém ganha, todos perdem. É. Mas se Ninguém todos vai perder, ganhar ou ninguém vai perder. ganhar. Vai todo mundo perder. Perder. Dilma. É, mas eu tô com medo, hein? Então, meu medo é que dê bolos, cara. Mano, eu sempre faço essa pergunta pra todos os convidados que vêm aqui. Uhum. Caso esse episódio chegue a 1 milhão de pessoas, cara, Coisa do Natan, isso. 1 milhão de pessoas vai te ouvir. O que você gostaria de deixar, uma mensagem que você queria que impactasse 1 milhão de pessoas? Agora você fez. Não use drogas. Ouça Michael. Olha, a única coisa assim que eu teria pra dizer é assim, a mensagem que carrega a minha vida, né? Corra pra Jesus. Acredito, com certeza essa seria a mensagem que eu gostaria de levar. Corra pra Jesus porque Ele é a sua única esperança. Única esperança. Só Jesus. Se a gente entendesse isso, a gente precisa entender isso. Né? A gente precisa entender. A gente precisa entender que a gente precisa correr pra Jesus. Isso, sendo salvo ou não, sendo, né? A gente tem que correr pra Jesus. Herbert, muito obrigado por ter pedido a vaga de hoje. Foi Que da hora. isso. Eu quero que você venha de novo, Eu gostei bastante. Comecinho eu comecei meio, né?
Meu time. Mas agora fiquei mais à vontade. Depois foi fluindo, eu fiquei mais à vontade. Isso aí, rapaziada. Uma honra. Fica com a gente, né, no próximo episódio. Se tiver. Se tiver, né? O que você fala? Já tava finalizando, Natan. Um minuto, senão vai dar 2 horas. Aí. É isso. Falou. É isso aí, acabou. Deu 2 horas, acabou. Tem mais, galera. Valeu.